Naya Oliveira caminhava pelo centro da cidade com passos firmes, sentindo o calor do sol contra a pele. A cidade onde morava não era grande, mas tinha suas áreas movimentadas, especialmente no final da tarde, quando trabalhadores e estudantes lotavam as calçadas. Ela vestia uma blusa branca de manga curta e uma calça jeans simples, carregando sua bolsa a tiracolo e um copo de café que acabará de comprar em um pequeno café local. Ela estava voltando para casa depois de uma longa reunião com uma organização de direitos humanos da qual fazia parte. Seu dia havia sido intenso, mas produtivo. Discutira sobre novas políticas públicas e estratégias para combater o racismo estrutural na cidade. Sentia-se satisfeita com o progresso, mas sabia que a luta era longa. Desde pequena, aprenderá que o mundo não era gentil com pessoas como ela. Sua mãe, uma professora militante do movimento negro, sempre lhe dizia: "O sistema não foi feito para nós, então precisamos estar sempre preparados." Essas palavras ecoavam em sua mente enquanto caminhava, distraída em seus próprios pensamentos. Foi então que ouviu a voz de um homem atrás dela. "Esses tipos deveriam saber o seu lugar", disse alguém com um tom amargo, o suficiente para fazer Naya parar por um segundo. Ela não precisava se virar para saber o que aquilo significava. Já ouvirá coisas assim antes, não apenas de desconhecidos, mas também de professores, empregadores e até de vizinhos que fingiam simpatia enquanto escondiam seu preconceito atrás de sorrisos forçados. Dessa vez, decidiu ignorar. Seguiu seu caminho, respirando fundo. Mas antes que pudesse dar mais alguns passos, sentiu um impacto forte contra seu ombro. Seu café escorregou de suas mãos e espirrou pelo chão. "Olha só o que você fez, sua imunda!" A voz furiosa veio do homem que acabará de esbarrar nela de propósito. Naya se virou lentamente para encará-lo. Um homem branco, alto e de postura arrogante, com os cabelos bem penteados e vestindo roupas de grife. Ele parecia alguém que estava acostumado a ser respeitado e temido na cidade. Seu nome era Ricardo Monteiro, um empresário influente na região, dono de várias lojas e com ligações políticas poderosas. Ela já ouvira falar dele antes, mas nunca tiveram um encontro direto. Pela expressão de desprezo no rosto dele, percebeu que o esbarrão não fora um acidente. "Eu fiz." Naya arqueou uma sobrancelha. "Foi você quem bateu em mim." Ricardo riu, mas não havia humor em sua risada. Era um riso de escárnio, de alguém que nunca havia sido desafiado. "Não é assim que funciona. Você estava no meu caminho, e agora eu estou coberto de café. Sabe quanto custa essa camisa? Mais do que o que você ganha em um mês." Naya cruzou os braços, mantendo a calma. "Talvez da próxima vez você devesse olhar por onde anda." A provocação foi suficiente para acender a fúria de Ricardo. Ele avançou um passo, ficando perto demais dela. Algumas pessoas ao redor já estavam começando a notar o que estava acontecendo, mas ninguém se atrevia a intervir. Talvez porque já conhecessem a fama de Ricardo. Talvez porque soubessem que desafiar um homem branco rico naquela cidade não era uma decisão sem consequências. O olhar de Ricardo escureceu. Sem aviso, ele ergueu a mão e deu um tapa violento no rosto de Naya. O impacto foi forte o suficiente para fazer sua cabeça virar de lado. A dor ardia na pele, mas o choque foi ainda maior. Por um instante, o tempo pareceu parar. Ela ouviu murmúrios ao redor. Algumas pessoas recuaram, outras pegaram seus celulares, mas ninguém fez nada para impedir. Ricardo sorriu, satisfeito, achando que aquilo encerraria a conversa. Mas ele estava enganado. Antes que ele pudesse se afastar, Naya reagiu. Seu corpo agiu por instinto, movido por anos de treinamento e pela raiva reprimida de uma vida inteira de injustiças. Ela agarrou o pulso de Ricardo com firmeza, torcendo-o para trás em um movimento preciso e certeiro. O empresário soltou um grito de dor quando seu braço foi imobilizado. Em um segundo, Naya aplicou uma rasteira rápida, derrubando-o no chão. O choque no rosto de Ricardo era evidente. Ele nunca imaginou que alguém como ela poderia revidar. Os olhares ao redor mudaram. O medo que antes havia no rosto das pessoas agora dava lugar a algo diferente, talvez admiração, talvez surpresa. Os celulares, antes usados apenas para registrar o ocorrido, agora capturavam a reviravolta do momento. Ricardo tentou se levantar rapidamente, mas a dor no pulso o fez hesitar. Seu rosto ficou vermelho de raiva e humilhação. Sua vadia. Ele cuspiu, tentando se recompor. Naya não disse nada.
Apenas olhou para ele com a tranquilidade de quem sabia que não havia mais volta. O silêncio ao redor era quase ensurdecedor. E então, alguém na multidão começou a aplaudir. Foi um som isolado no começo, tímido, mas logo outros se juntaram. Alguns gritaram palavras de apoio. Ricardo olhou em volta, percebendo que a maré estava mudando contra ele. Pela primeira vez, ele não era o intocável da cidade. Pela primeira vez, alguém o havia desafiado publicamente. E a pior parte, ele sabia que aquilo não terminaria ali. O mundo ao redor parecia suspenso no tempo. Ricardo ainda estava no chão, respirando com dificuldade, segurando o pulso torcido como se não acreditasse no que acabará de acontecer. O silêncio foi quebrado por um novo som, o burburinho crescente da multidão. Alguns estavam chocados, outros, intrigados. Mas havia um grupo de pessoas que começava a reagir de uma maneira que Ricardo nunca esperou com aprovação. Naya permaneceu de pé, o corpo tenso, os olhos fixos no homem caído à sua frente. Seu coração martelava no peito, mas seu rosto estava sereno. Ela sentia a adrenalina percorrendo seu corpo, mas não era medo. Era algo mais profundo, uma sensação de justiça que raramente se manifestava de forma tão direta. Ela não planejou aquela reação, mas não se arrependia. Pela primeira vez, alguém havia mostrado a Ricardo Monteiro que ele não era intocável. O empresário tentou se levantar, mas ainda estava desorientado. Ele olhou ao redor e percebeu que os celulares estavam apontados para ele. Aquela era uma cena inédita. Ele, um homem branco, rico e influente, estava sendo filmado no chão, humilhado. O que antes teria sido uma simples agressão impune agora se tornava um espetáculo público. "O que você fez comigo?" Ele rosnou, ainda segurando o pulso dolorido. Naya não respondeu imediatamente. Seu olhar se manteve firme, inabalável. Quando finalmente falou, sua voz saiu calma, mas carregada de significado. "Eu apenas me defendi." A simplicidade da resposta fez com que algumas pessoas ao redor murmurassem em aprovação. Uma mulher negra mais velha, que estava observando a cena desde o início, balançou a cabeça e cruzou os braços, como se dissesse, já era hora. Um jovem de boné riu baixo e comentou para um amigo: "O playboy não esperava por essa." Ricardo, ouvindo aquilo, ficou ainda mais furioso. Ele sentiu o peso da humilhação em cada olhar voltado para ele. Sua raiva cresceu de forma incontrolável. "Sua desgraçada! Você acha que isso vai acabar assim? Você não sabe com quem está lidando." Ele gritou, tentando recuperar sua pose autoritária. Mas sua voz não tinha o mesmo efeito de antes. Havia algo diferente naquele momento. A velha dinâmica de poder, onde ele poderia simplesmente esmagar qualquer um que ousasse desafiá-lo, parecia ter sido quebrada. Naya cruzou os braços e deu um pequeno sorriso de lado, um sorriso sem medo. "Acho que agora você sabe com quem está lidando", respondeu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo não estava acostumado a ser desafiado. Ele sempre teve o controle, sempre foi o homem mais temido e respeitado em sua pequena bolha de privilégio. Mas agora, ali, no chão de uma praça pública, ele percebeu que pela primeira vez estava em desvantagem. As pessoas começaram a se aproximar mais. Um homem branco, aparentemente na casa dos 50, deu um passo adiante e, com um tom cauteloso, perguntou: "Senhor Ricardo, o senhor está bem?" Era um dos muitos que, por medo ou interesse, sempre procuravam estar do lado certo, o lado dos poderosos. Ricardo olhou para ele, esperando que alguém o ajudasse a se reerguer, mas percebeu que nem mesmo aqueles que costumavam bajulá-lo estavam dispostos a se comprometer demais agora que a situação havia virado contra ele. Ele finalmente conseguiu se levantar, sua roupa cara agora suja de poeira. Seu rosto estava vermelho, seja de raiva ou de vergonha, era difícil dizer. Ele olhou em volta e notou que a multidão não estava do seu lado. Se estivesse em outra época, se não houvesse câmeras gravando tudo, talvez ele tentasse retaliar de forma mais agressiva. Mas agora, sabia que qualquer movimento precipitado poderia piorar a situação. E então, veio o golpe final. "Racista escroto!" Alguém gritou da multidão. Ricardo ficou paralisado. Era a primeira vez que alguém o chamava disso na frente de tanta gente. Ele sempre se via como um homem respeitável, alguém que poderia dizer o que quisesse sem enfrentar consequências. Mas ali estava, exposto, desmascarado.
Isso aqui não vai ficar assim. Ele gritou novamente, apontando um dedo trêmulo para Naya. Eu tenho amigos influentes, gente grande. Você vai se arrepender. Naya não piscou. Mantinha o olhar firme, como se cada palavra dele escorresse por ela sem deixar marcas. Então, com a mesma calma de antes, ela respondeu: faça o que quiser. Mas não pense que eu estou sozinha. E ela não estava. Pela primeira vez, as pessoas ao redor estavam do lado certo. O vento da mudança soprava naquela cidade. E Ricardo Monteiro acabava de perceber que sua era de impunidade poderia estar chegando ao fim. Sem ter mais nada a dizer, ele virou as costas e saiu andando apressado, quase tropeçando nos próprios pés. O silêncio foi quebrado por um novo som. Aplausos. Alguns tímidos no começo, depois mais altos, mais firmes. A praça inteira parecia respirar de uma forma diferente. Naya sentiu uma mão pousar levemente em seu ombro. Era a mulher mais velha que antes apenas observava. Ela sorriu para Naya e assentiu. Você fez o que muita gente sonhou em fazer, minha filha. Naya sorriu de volta. Ela sabia que aquela era apenas a primeira batalha. Ricardo não aceitaria aquela humilhação tão facilmente. Ele ainda tentaria usar todo o seu poder para revidar. Mas agora, ela estava preparada. E, mais importante ainda, não estava sozinha. O vídeo começou a circular nas redes sociais poucas horas após o incidente. No início, era apenas um entre tantos outros vídeos capturados por celulares, compartilhado por algumas pessoas que presenciaram o ocorrido. Mas algo naquela cena era diferente. Algo naquela reviravolta prendia a atenção de quem assistia. Não era apenas mais um caso de racismo descarado, era um caso onde a vítima havia revidado. Onde o agressor, acostumado à sua posição de poder, havia sido derrubado no chão, tanto fisicamente quanto simbolicamente. No começo da manhã seguinte, o vídeo já estava em todos os lugares. No Twitter, viralizou com hashtags como hashtag Justiça para Naya e hashtag Racismo Não Passará. No Instagram, perfis de ativistas, influenciadores e até algumas celebridades começaram a repostá-lo. No TikTok, usuários faziam análises quadro a quadro da reação de Ricardo Monteiro, do impacto da queda, da humilhação estampada em seu rosto. Comentários se multiplicavam. Isso sim é justiça. Chega de impunidade para racistas. Quantas vezes já vimos histórias como essa, mas sem esse final? Essa mulher é uma guerreira. Precisamos garantir que esse cara pague pelo que fez. A viralização foi rápida, implacável. O rosto de Ricardo Monteiro, um homem que até então era visto como uma figura influente nos negócios da cidade, estava agora estampado em postagens de denúncia. Sua voz arrogante ecoava nos vídeos, suas palavras racistas se tornavam munição contra ele. Ele, que sempre se achou intocável, agora era alvo da fúria coletiva. Nos primeiros momentos após o incidente, Ricardo havia tentado minimizar a situação. Mandou mensagens para conhecidos pedindo que apagassem qualquer coisa relacionada ao caso. Falou com amigos jornalistas, tentando evitar que a mídia local desse muita atenção ao ocorrido. Mas era tarde demais. O alcance das redes sociais ultrapassava qualquer influência que ele pudesse ter dentro de sua bolha. Na sede de sua empresa, Monteiro e Filhos, os funcionários estavam inquietos. As conversas nos corredores giravam em torno de um único assunto: o escândalo. Você viu o vídeo? Um funcionário perguntou ao colega, mostrando o celular. Claro, tá em tudo quanto é canto. Esse cara se ferrou. Será que a empresa vai emitir algum comunicado? Se não fizerem, vão afundar junto com ele. Enquanto isso, Naya tentava processar tudo o que estava acontecendo. Desde a manhã, seu celular não parava de vibrar. Mensagens de amigos, conhecidos, jornalistas. Alguns eram palavras de apoio, outros eram pedidos de entrevista. Mesmo sem querer, ela havia se tornado um símbolo de resistência. Seu melhor amigo, Lucas, a encontrou no café onde ela costumava tomar seu expresso duplo antes do trabalho. Você já viu? Ele perguntou, sentando-se à sua frente. Já. É surreal. Surreal é pouco, amiga. Você virou notícia nacional. Ela suspirou e passou a mão pelos cabelos. Não havia pedido por aquilo, mas agora precisava lidar com a situação da melhor maneira possível. Isso pode ser uma oportunidade, Lucas continuou. Você sabe que casos como esse geralmente são varridos para debaixo do tapete, mas agora todo mundo está vendo.
Naya sabia que ele estava certo. Quantas mulheres negras não tinham sido agredidas, humilhadas, silenciadas sem que ninguém prestasse atenção? Quantos casos como o dela haviam acontecido longe das câmeras? Mas agora, as coisas eram diferentes. Agora, as pessoas estavam assistindo. Enquanto isso, Ricardo Monteiro tentava desesperadamente conter os danos. Ele se reuniu com sua equipe de advogados e assessores de imagem. Isso é um absurdo. Eu fui atacado. Ele esbravejou, batendo na mesa da sala de reuniões. Os advogados trocaram olhares discretos entre si. Ricardo não parecia entender a gravidade da situação. Ele achava que poderia resolver tudo com algumas ligações e ameaças. Mas, pela primeira vez, as coisas fugiam de seu controle. Senhor Monteiro, a situação é mais delicada do que parece, um dos assessores tentou explicar. O vídeo foi visto por milhões de pessoas. Se tentarmos negar o que aconteceu, só vai piorar. Talvez seja melhor pensarmos em um pedido de desculpas. Pedir desculpas? Ricardo se levantou bruscamente. Eu nunca vou me desculpar. Fui eu quem foi agredido. Aquela mulher me humilhou na frente de todos. O advogado suspirou e ajustou os óculos. Não é assim que a opinião pública está vendo, senhor. As pessoas estão do lado dela. Ricardo cerrou os dentes. Ele nunca havia se sentido tão impotente. Nunca havia sido questionado dessa forma. Seu nome estava sendo arrastado pela lama, e isso o consumia de raiva. Do outro lado da cidade, um grupo de ativistas organizava um protesto em apoio a Naya. O caso havia se tornado um símbolo de algo maior. Já não era apenas sobre aquele tapa. Era sobre um sistema que sempre favoreceu homens como Ricardo Monteiro e silenciou mulheres como Naya Oliveira. Cartazes foram erguidos. Megafones foram ligados. A cidade se encheu de vozes que clamavam por justiça. Não vamos mais aceitar o racismo. Naya, estamos com você. A polícia, pressionada pela repercussão, anunciou que abriria uma investigação formal sobre o caso. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, soltou uma nota condenando o ato de Ricardo Monteiro e manifestando solidariedade a Naya. Empresas começaram a se pronunciar, deixando claro que não compactuavam com a postura de Ricardo. Alguns clientes de sua companhia cancelaram contratos. A vida de Ricardo Monteiro estava desmoronando diante de seus olhos. Ele, que sempre se orgulhou de seu poder e influência, agora enfrentava algo que jamais poderia ter previsto: a força da indignação popular. Mas ele não estava disposto a perder tão facilmente. Ele ainda tinha cartas na manga. E se Naya achava que aquilo terminaria ali, ele faria questão de mostrar que a guerra estava apenas começando. Ricardo Monteiro estava sentado em sua sala espaçosa, olhando para a tela de seu computador com uma expressão carregada de fúria. Nos últimos 2 dias, tudo havia mudado para ele. Antes do incidente na praça, ele era um homem intocável, uma figura de influência e respeito na cidade. Agora, era um vilão público. Cada vez que abria suas redes sociais, via seu nome envolto em escândalo, manchetes o chamando de racista violento e pessoas exigindo justiça. Ele passava os dedos pelos cabelos enquanto lia os comentários. A maioria o condenava. Alguns até ameaçavam boicotar seus negócios. Até mesmo velhos aliados estavam silenciosos. Homens que sempre o bajularam agora evitavam associar seus nomes ao dele. O medo de serem arrastados para o escândalo era evidente. Canalhas, murmurou entre dentes. Ele fechou o laptop com força e se recostou na cadeira de couro. Seus pensamentos estavam um caos. Desde a adolescência, aprendeu que dinheiro e influência resolviam qualquer problema. E durante anos, funcionou. Quantas vezes ele insultou, distratou e humilhou funcionários negros e pobres. Quantas vezes se referiu a alguém com desprezo, sempre saindo impune. Muitas. Mas, dessa vez, algo tinha dado errado. Dessa vez, ele havia subestimado sua vítima. Ele apertou os punhos, relembrando o momento exato em que aquela mulher o havia derrubado. A humilhação, o choque, a dor no pulso. Ela o fez parecer fraco. E isso era algo que ele não podia aceitar. Mas Ricardo não era o tipo de homem que se rendia. Ele sabia que para manter sua posição de poder, precisava reagir. Se permitisse que essa história se desenrolasse sem resistência, sua reputação nunca se recuperaria. Ele precisava encontrar um jeito de virar o jogo. Chamou seu assistente pessoal, um jovem pálido e nervoso chamado Cláudio, que entrou na sala com um tablet na mão.
Descubra tudo o que puder sobre essa mulher, ordenou Ricardo. Passado, família, qualquer coisa que possamos usar contra ela. Cláudio hesitou. Senhor, se mexermos demais nisso, podemos acabar piorando a situação. A opinião pública está do lado dela. A opinião pública não significa nada. As pessoas esquecem as coisas rápido. Basta um escândalo maior, uma narrativa diferente, e tudo isso será enterrado. Agora, faça o que estou mandando. Cláudio assentiu e saiu apressado, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos. Ele precisava de um plano. Precisava garantir que essa mulher nunca mais desafiasse um homem como ele. Enquanto isso, longe dali, Naya estava sentada no sofá de seu apartamento, revendo mensagens em seu celular. Seu nome estava por toda parte. Grupos ativistas queriam sua participação em eventos, jornalistas queriam entrevistas e desconhecidos mandavam mensagens de apoio. Mas, entre as muitas palavras de incentivo, também havia ameaças. Você não sabe onde está se metendo. Mulheres como você não sabem a hora de calar a boca. Se continuar com isso, vai acabar se arrependendo. Ela respirou fundo. Sabia que aquilo era uma tentativa de intimidá-la, de fazê-la desistir. Mas não tinha intenção de recuar. O telefone tocou. Era sua mãe. Filha, você está bem? A voz da mãe carregava preocupação. Estou, mãe. Eu juro que estou bem. Eu vi o que aconteceu. Está em todo lugar. Você precisa tomar cuidado. Esse homem, ele não é qualquer um. Ele tem dinheiro, tem poder. Pessoas como ele não aceitam ser desafiadas. Eu sei, mãe, respondeu Naya, apertando o telefone contra o ouvido. Mas e se ninguém nunca desafiar? Do outro lado da linha, a mãe ficou em silêncio por um momento. Quando voltou a falar, sua voz estava mais suave, mas carregada de sabedoria. Apenas prometa que não vai se expor demais. Ele vai querer vingança. Naya sabia que sua mãe tinha razão. Ricardo Monteiro não era o tipo de homem que deixaria algo assim passar. Mas ela também sabia que agora tinha algo que ele nunca teve: o apoio das pessoas. Em outra parte da cidade, Cláudio voltou à sala de Ricardo com um dossiê. Ele hesitou antes de entregar. Aqui está tudo o que encontramos sobre Naya Oliveira. Ricardo pegou o dossiê e começou a folhear as páginas. Lá estavam informações sobre sua família, seu trabalho como advogada, sua militância em grupos de direitos humanos. Quanto mais lia, mais ficava irritado. Essa mulher sempre esteve envolvida com essa porcaria de ativismo. Perguntou com desprezo. Sim, senhor. Desde a faculdade. E parece que tem um histórico forte de participação em protestos e ações judiciais contra empresas envolvidas em discriminação racial. Ricardo soltou um riso curto e cínico. Então é esse o jogo dela. Ela já fazia isso antes. É uma dessas ativistas profissionais, tentando se promover em cima da minha imagem. Cláudio ficou em silêncio, mas Ricardo continuou. Precisamos destruir a reputação dela antes que ela destrua a minha. Vamos plantar a ideia de que ela armou tudo isso, que foi uma encenação para ganhar notoriedade. Como faremos isso? Perguntou Cláudio. Vaze informações dela para alguns jornais. Encontrem algo que possamos usar contra ela. Qualquer coisa. Se não encontrarmos nada, inventamos. E quero bots e perfis falsos espalhando dúvidas sobre essa história nas redes sociais. Espalhem a versão de que ela provocou tudo isso, que ela me atacou primeiro. Cláudio engoliu em seco. Ele sabia que aquilo era errado, mas também sabia que questionar Ricardo Monteiro não era uma opção. Sim, senhor. Vou providenciar isso imediatamente. Quando o assistente saiu, Ricardo recostou-se na cadeira, um sorriso satisfeito começando a se formar em seu rosto. Ele havia passado a vida inteira manipulando situações a seu favor. E essa não seria diferente. Naya acordou naquela manhã com o celular vibrando sem parar. As notificações se acumulavam em sua tela. Mensagens de amigos, jornalistas pedindo entrevistas e uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Desde que o vídeo do incidente com Ricardo Monteiro se tornou viral, sua vida havia virado de cabeça para baixo. Ela se sentou na cama, respirou fundo e pegou o telefone. Antes de abrir qualquer mensagem, olhou para o teto por alguns segundos, tentando organizar seus pensamentos. Sabia que estava no meio de algo muito maior do que um simples caso de agressão. Isso era sobre racismo, sobre poder, sobre o direito de existir sem ser silenciada.
Seu amigo Lucas já havia mandado várias mensagens. Lucas, amiga, você tá vendo isso? Lucas, você virou um símbolo. Tá todo mundo falando de você. Lucas, a Globo quer uma entrevista sua. Você vai aceitar? Ela suspirou. A mídia havia se interessado pelo caso, e agora cabia a ela decidir como responder. De repente, um novo nome apareceu na tela: Coletivo Vozes Negras. Era um grupo ativista de grande alcance, conhecido por lutar contra injustiças raciais no Brasil. Coletivo Vozes Negras, Naya, queremos oferecer apoio. Sabemos que enfrentar um homem poderoso como Ricardo Monteiro não é fácil, mas você não está sozinha. Podemos ajudar com suporte jurídico, proteção e até mesmo organização de manifestações. Caso tenha interesse, estamos à disposição. Naya sorriu. O apoio estava crescendo, e isso significava que Ricardo não poderia simplesmente varrer tudo para debaixo do tapete. Ela se levantou, fez um café forte e abriu seu notebook. Ao acessar o Twitter, percebeu que seu nome ainda estava entre os assuntos mais comentados. Os comentários se dividiam entre apoio absoluto e ataques racistas de pessoas que tentavam defender Ricardo. Alguns perfis estavam espalhando mentiras, dizendo que ela havia encenado a situação para ficar famosa. Mais uma ativista querendo lacrar em cima dos outros. Isso foi armação. O cara nem encostou nela de verdade. Já vi esse tipo de gente antes. Agora vai querer processar e arrancar dinheiro dele. Mas havia muito mais mensagens de apoio. Naya, estamos com você. Mulheres negras enfrentam isso todos os dias. Chega de impunidade. Esse racista tem que pagar. Ela respirou fundo. Já esperava que os ataques viessem. Sabia que figuras como Ricardo Monteiro sempre usavam suas conexões para tentar destruir qualquer um que os desafiasse. Mas a diferença agora era que as pessoas estavam assistindo. Lucas ligou para ela. Você tá bem? Perguntou ele, preocupado. Sim, só tentando processar tudo isso. Você viu que estão tentando inverter a narrativa, né? Perfis falsos, matérias pagas. Ricardo tá fazendo de tudo para se fazer de vítima. Claro que ele faria isso. Naya respondeu, tomando um gole de café. Homens como ele nunca aceitam a verdade. Eles precisam manipular a história para continuarem no controle. Mas a diferença é que agora você não tá sozinha. Tem gente grande do seu lado. O Vozes Negras quer te ajudar. Várias ONGs já estão se mobilizando. E tá rolando uma movimentação para fazer um protesto na frente da empresa dele. Naya ficou em silêncio por um momento. A ideia de um protesto era poderosa, mas também perigosa. Ricardo ainda tinha influência, e ela sabia que ele não hesitaria em usar a polícia contra os manifestantes. Lucas, e se ele tentar revidar? Ele tem dinheiro, tem contatos. Amiga, ele já tá revidando. Você acha que essa campanha contra você surgiu do nada? Ele já tá tentando destruir sua reputação. Se a gente não agir, ele vai conseguir. Naya fechou os olhos por um instante. Lucas tinha razão. Esse não era o momento de recuar. Então vamos pra luta? Disse, decidida. Lucas sorriu do outro lado da linha. É isso que eu queria ouvir. Vou te mandar os detalhes do protesto. Vai ser daqui a 2 dias. Depois de desligar, Naya sentiu uma nova onda de energia correr pelo seu corpo. Ela não havia pedido para estar nessa posição, mas agora que estava, precisava agir com inteligência. Pegou seu celular e ligou para uma antiga professora da faculdade, a advogada e ativista Raquel Nascimento. Naya, a voz de Raquel soou calorosa do outro lado da linha. Eu sabia que você não ficaria calada diante dessa injustiça. Raquel, preciso de conselhos. O que eu devo fazer agora? Primeiro, proteger sua imagem. Ricardo Monteiro vai tentar te descredibilizar. Certifique-se de que tudo que você diz e faz agora seja calculado. Segundo, esteja cercada por aliados. Você já percebeu que tem apoio popular, mas precisa garantir que a luta não se resuma apenas a você. Isso é sobre algo maior. Eu sei. Estou disposta a lutar. Raquel sorriu. Então você já começou vencendo. Nos dias seguintes, o apoio a Naya só cresceu. Artistas e políticos progressistas começaram a falar sobre o caso. O protesto foi confirmado e esperava-se uma grande adesão. Enquanto isso, Ricardo Monteiro observava tudo com ódio crescente. Ele não estava acostumado a ser desafiado. E agora, diante de milhões de pessoas, seu império começava a desmoronar. Mas ele ainda tinha cartas na manga.
Ele ainda não havia jogado sua última jogada. E estava disposto a tudo para se vingar. Ricardo Monteiro estava sentado em seu escritório luxuoso, batucando os dedos contra a mesa de mogno. Sua paciência estava se esgotando. Tudo havia saído do controle. Ele nunca havia sido desafiado dessa maneira antes. O que deveria ter sido um incidente insignificante se transformou em um escândalo nacional. Cada site de notícias, cada rede social, cada canal de televisão falava sobre ele, mas não da maneira que ele queria. Em vez de ser um empresário respeitado, agora era visto como um agressor racista, um símbolo do privilégio branco e da impunidade dos poderosos. E ele não suportava isso. Senhor Monteiro, a voz de Cláudio, seu assistente, o tirou de seus pensamentos. Ele ergueu os olhos e viu o jovem parado na porta, com um tablet nas mãos. O que foi agora? Resmungou Ricardo, mal-humorado. A campanha para desacreditar a Naya está funcionando até certo ponto. Alguns perfis falsos estão espalhando a ideia de que ela armou tudo para se promover. Temos alguns jornalistas alinhados conosco publicando matérias sugerindo que ela tem um histórico de confrontos e que sempre se envolveu em polêmicas. Ricardo bufou, impaciente. Isso não é suficiente. As pessoas continuam apoiando essa maldita mulher. Eu quero que ela seja completamente destruída. Quero que perca o emprego. Quero que tenha medo de sair na rua. Você me entende, Cláudio? O assistente hesitou. Ricardo estava furioso, muito mais do que o normal. Ele sempre fora um homem arrogante, mas agora estava transtornado, como um animal encurralado. Senhor, eu entendo sua frustração, mas talvez seja melhor mudar a abordagem. O protesto de amanhã está ganhando força. Já confirmaram que haverá cobertura da imprensa, e se reagirmos mal, podemos acabar piorando a situação. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Cláudio estava certo. O protesto poderia ser uma oportunidade para ele reverter a narrativa, ou para enterrá-lo de vez. Então precisamos de uma nova estratégia, murmurou. Ele pegou um copo de uísque e girou o líquido âmbar antes de dar um gole. Em sua mente, a solução se formava lentamente. Vamos fazer o seguinte: entrem em contato com a polícia. Quero que o protesto seja tratado como uma ameaça à ordem pública. Quero policiais armados, prontos para intervir ao menor sinal de confusão. Cláudio arregalou os olhos. O senhor quer que a polícia reprima o protesto? Exatamente. Se houver tumulto, as pessoas vão parar de ver a Naya como uma vítima e começar a vê-la como uma agitadora. Se tivermos sorte, algum policial mais exaltado pode até prendê-la por desacato ou perturbação da ordem. Isso pode virar o jogo a nosso favor. Cláudio engoliu em seco. Ele não gostava da ideia, mas sabia que discutir com Ricardo não era uma opção. Vou ver o que posso fazer. Não, faça. Ricardo encarou Cláudio com um olhar ameaçador. Eu não aceito falhas. Enquanto Cláudio saía apressado, Ricardo sorriu para si mesmo. Ele ainda tinha poder, ainda tinha influência, e ele iria usar tudo o que tivesse para esmagar Naya Oliveira. Naya, por outro lado, estava focada nos preparativos para o protesto. O evento havia ganhado uma proporção enorme, com pessoas de várias partes do estado confirmando presença. Grupos ativistas, jornalistas independentes e até alguns artistas estavam se mobilizando. Ela e Lucas estavam no escritório improvisado do coletivo Vozes Negras, discutindo os últimos detalhes. A gente precisa garantir que tudo corra de forma pacífica, disse Lucas, olhando para uma lista de voluntários. Qualquer confusão pode ser usada contra nós. Eu sei, respondeu Naya. Mas a gente também precisa estar preparado para o pior. Ricardo Monteiro não vai aceitar essa humilhação sem reagir. Lucas assentiu. Já tivemos relatos de que a polícia está sendo mobilizada em peso. Estão dizendo que vai ter reforço da tropa de choque. Claro que vai. Naya suspirou. Esse é o jogo deles. Eles querem que a gente pareça perigoso. O que a gente faz? Naya pensou por um momento. Depois, pegou seu celular e abriu o Twitter. Se a polícia estava planejando transformar o protesto em um caos, ela precisava expor isso antes que acontecesse. Naya Oliveira, @Naya Oliveira, estão mobilizando a polícia para reprimir um protesto pacífico. Ricardo Monteiro quer transformar nossa luta em um crime, mas não vamos recuar. #Justiça para Naya, #Racismo não passará. A postagem foi rapidamente compartilhada milhares de vezes.
Influenciadores e jornalistas começaram a questionar publicamente o uso da força policial. Isso colocou pressão na prefeitura e na própria polícia, que agora sabiam que estavam sob escrutínio. Inteligente, comentou Lucas. Se eles agirem com violência, vai ficar feio para eles. Exato. Agora só nos resta esperar. Na manhã do protesto, centenas de pessoas já se reuniam na frente da sede da empresa de Ricardo Monteiro. Cartazes erguidos, megafones prontos, palavras de ordem ecoando pelo ar. Justiça para Naya. Basta de racismos. Não vamos nos calar. O ambiente era de resistência, mas também de tensão. A polícia estava lá, em peso. Caminhões, escudos, armas não letais. Eles esperavam apenas um motivo para intervir. Naya subiu em um pequeno palco improvisado e pegou o microfone. Estamos aqui porque não aceitamos mais a violência, a impunidade e o racismo. Sua voz soou forte, amplificada pelos alto-falantes. Ricardo Monteiro achou que poderia me calar, mas tudo o que ele conseguiu foi nos unir ainda mais. A multidão explodiu em aplausos. Mas do outro lado da praça, um grupo de homens começou a se agitar. Alguns estavam encapuzados, outros usavam bonés. Eles não pareciam fazer parte do protesto, mas estavam lá, observando. Lucas percebeu e sussurrou para Naya. Tem algo estranho ali. Antes que ela pudesse reagir, um dos homens jogou uma garrafa contra os policiais. O vidro se estilhaçou no asfalto. Foi o suficiente. Os policiais avançaram com escudos e cacetetes, disparando bombas de gás lacrimogêneo. O protesto pacífico virou um caos em segundos. Foi uma armadilha, gritou Lucas, puxando Naya para trás. Ela tossia com o gás, os olhos ardendo. Pessoas corriam para todos os lados. O som de tiros de bala de borracha ecoava. Gritos se misturavam ao barulho dos megafones derrubados no chão. E, em algum lugar distante, Ricardo Monteiro assistia à cena pela TV, um sorriso satisfeito no rosto. Ele havia conseguido. O protesto virou um tumulto. Agora, era só uma questão de tempo até que conseguisse destruir Naya Oliveira de vez. A fumaça das bombas de gás lacrimogêneo ainda pairava no ar quando Naya conseguiu se afastar da confusão principal. Seu peito ardia, os olhos lacrimejavam e sua cabeça latejava com os gritos e o barulho ensurdecedor da polícia avançando contra os manifestantes. Ao seu redor, pessoas tossiam. Algumas caíam no chão tentando se proteger, outras corriam desesperadas para escapar da repressão violenta. O que havia começado como um protesto pacífico havia se transformado em um verdadeiro campo de batalha, exatamente como Ricardo Monteiro queria. Lucas surgiu ao seu lado, puxando-a pelo braço para uma área menos tomada pelo caos. Você tá bem? Ele perguntou, a voz entrecortada pela adrenalina. Naya balançou a cabeça, tentando recuperar o fôlego. Seu coração martelava no peito. Ela nunca tinha passado por algo assim. Sabia que protestos sempre podiam sair do controle, mas nunca tinha visto uma resposta tão brutal da polícia em primeira mão. Eu acho que sim, ela conseguiu dizer, ofegante. A essa altura, já estava claro para ela e para os outros ativistas que a violência não havia sido espontânea. Era uma armadilha. Os homens que haviam começado a confusão não eram manifestantes. Eram infiltrados, provavelmente enviados por Ricardo ou até pela própria polícia para criar um motivo para a repressão. Isso foi planejado, Naya exclamou, ainda tentando se equilibrar. Eles queriam que isso acontecesse. Lucas olhou ao redor, vendo manifestantes sendo empurrados, alguns sendo algemados e levados pelos policiais. A gente precisa sair daqui antes que eles venham atrás de você, ele disse, puxando-a com mais força. Mas já era tarde demais. Naya Oliveira. Uma voz masculina ecoou por trás deles. Ao se virar, Naya viu um grupo de policiais avançando em sua direção. O líder deles era um homem robusto, com olhar frio e um distintivo brilhando no peito. Você está presa por incitação à violência e participação em tumulto ilegal. O choque percorreu seu corpo. O quê? Ela exclamou. Lucas tentou intervir. Isso é um absurdo. O protesto era pacífico. Vocês é que provocaram isso. O policial ignorou e fez sinal para que dois subordinados agarrassem Naya pelos braços. Você tem o direito de permanecer calada. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra você. Naya lutou para se soltar, mas os policiais a seguraram com força. Eu não fiz nada.
Isso é uma armação. Ela olhou ao redor, buscando os jornalistas que estavam cobrindo o protesto. Alguns ainda estavam ali, filmando tudo. Câmeras estavam ligadas, celulares transmitindo ao vivo. A prisão de Naya estava sendo documentada, e isso significava que não poderia ser escondida. Soltem ela! Manifestantes começaram a gritar, avançando na direção dos policiais. Os agentes reagiram, empurrando a multidão para trás. Naya sentiu as algemas frias se fechando em seus pulsos. Seu coração acelerou ainda mais, o pânico crescendo em seu peito. Ela foi arrastada pelos policiais enquanto manifestantes tentavam impedir, mas eram repelidos violentamente. Gritos de revolta ecoavam. Lucas correu ao lado dela enquanto os policiais a levavam. A gente vai tirar você daí? Naya, fica forte. Ela tentou manter a cabeça erguida, mas a humilhação era imensa. Sabia que essa prisão não era apenas sobre ela, era uma mensagem. Ricardo Monteiro e seus aliados queriam mostrar que ainda estavam no controle. Mas eles estavam errados. O impacto da prisão. As imagens da prisão de Naya correram pelas redes sociais e pela imprensa nacional em tempo recorde. Em poucas horas, hashtags como hashtag Libertem Naya e hashtag Justiça para Naya estavam entre os tópicos mais comentados no Twitter. Os vídeos mostravam claramente que a violência começou após a chegada de um grupo infiltrado, e que a polícia agiu de forma extremamente agressiva contra os manifestantes pacíficos. Jornalistas independentes começaram a levantar suspeitas de que tudo havia sido orquestrado para criminalizar o protesto. Especialistas em direitos humanos deram entrevistas condenando a repressão e a prisão de Naya como um ato político. O que estamos vendo aqui não é justiça, mas sim a tentativa desesperada de um homem poderoso de silenciar uma mulher negra que ousou enfrentá-lo. A opinião pública se inflamou. Celebridades começaram a se manifestar, exigindo sua soltura. Ativistas convocaram novos protestos para os próximos dias. Até políticos progressistas entraram na discussão, questionando a legalidade da prisão. Na delegacia, Naya foi jogada em uma cela fria e apertada. Ela tentou se manter firme, mas seu corpo tremia, de raiva, de indignação, de cansaço. Pouco tempo depois, uma policial abriu a grade e a chamou. Você tem um advogado te esperando. Ela foi escoltada até uma sala onde encontrou Raquel Nascimento, a advogada e ativista que já havia oferecido ajuda antes. Raquel se levantou assim que Naya entrou, seus olhos cheios de preocupação. Como você está? Furiosa, Naya respondeu. Raquel assentiu. Isso era esperado. Eles querem te calar. Mas eles cometeram um erro enorme ao te prender. Por quê? A advogada abriu um sorriso determinado. Porque agora o Brasil inteiro está vendo quem são os verdadeiros criminosos. O plano de Ricardo começa a rachar. Enquanto isso, Ricardo Monteiro assistia às notícias em sua mansão. O que deveria ter sido uma jogada perfeita estava começando a sair do controle. Ele esperava que a prisão de Naya quebrasse a resistência dela e desmobilizasse o movimento, mas o efeito estava sendo exatamente o oposto. A indignação pública estava crescendo, e agora políticos, ONGs e até figuras internacionais estavam prestando atenção no caso. Seu telefone tocou. Era um de seus advogados. Ricardo, precisamos conversar. Isso está saindo do controle. Ele rosnou, apertando o copo de uísque na mão. Então conserte isso. Mas no fundo, ele começava a perceber a verdade. Ele havia subestimado Naya Oliveira. E agora, sua queda estava cada vez mais próxima. Naya estava sentada em uma cadeira dura na pequena sala da delegacia. Seus pulsos ainda doíam por causa das algemas apertadas que haviam sido removidas minutos antes. O cheiro de café velho e desinfetante barato impregnava o ar, e as luzes fluorescentes piscavam de vez em quando, lançando sombras instáveis nas paredes descascadas. Ela fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Desde que fora arrastada pelos policiais no protesto, tudo parecia um turbilhão. As imagens de sua prisão estavam em todos os jornais e redes sociais, e as mensagens de apoio inundavam a internet. Mas nada disso mudava o fato de que ela estava sentada ali, sendo tratada como uma criminosa. Raquel Nascimento, sua advogada, estava do outro lado da mesa, folheando uma pilha de documentos enquanto falava com um dos policiais. A voz da advogada era firme, segura, cheia de autoridade. Isso é uma aberração jurídica, ela dizia. Minha cliente foi presa sem provas concretas, sem direito a um advogado presente no momento da detenção,
e claramente, com base em motivações políticas. O policial do outro lado da mesa, um homem de meia idade com cabelos ralos e expressão cansada, apenas deu de ombros. A ordem veio de cima. Nós só cumprimos o protocolo. E eu garanto que vamos desmontar esse protocolo nos tribunais, retrucou Raquel, com um sorriso frio. Vocês cometeram um erro. O policial suspirou, passando a mão pelo rosto. Ele sabia que aquilo não ia acabar bem para eles. Naya olhou para Raquel. O que acontece agora? A advogada se virou para ela, os olhos brilhando com determinação. Agora, nós brigamos. O passado de Naya. Como ela se tornou uma lutadora enquanto esperava o andamento dos trâmites burocráticos para sua soltura, Naya se viu mergulhada em lembranças de sua infância e adolescência. Ela sempre soube que o mundo não era gentil com pessoas como ela. Crescer como uma menina negra no Brasil significava aprender cedo que o racismo não era algo abstrato, era real, estava em todos os lugares, e se manifestava de maneiras diferentes. Sua mãe, Marta Oliveira, era professora e ativista do movimento negro. Desde pequena, Naya havia lutando, organizando reuniões, participando de protestos, enfrentando um sistema que insistia em apagar sua existência. Nunca se cale, Naya, sua mãe dizia. Porque o silêncio é a arma dos covardes. Naya tinha apenas 12 anos quando percebeu, pela primeira vez, o peso dessas palavras. Na escola, uma professora a rebaixou na frente da turma depois que ela tirou uma nota alta em um teste de matemática. Você teve sorte, Naya, a professora disse, com um tom que fingia ser brincalhão, mas carregava um veneno escondido. Ou então alguém soprou as respostas para você. Algumas crianças riram, outras ficaram em silêncio, olhando para baixo. Naya sentiu seu rosto queimar. Ela sabia o que aquilo significava. Não era apenas um comentário sobre sua nota. Era sobre quem ela era. Era sobre o fato de que, na cabeça daquela mulher, uma menina negra não poderia ser inteligente o suficiente para ter um bom desempenho por conta própria. Naquele dia, Naya chegou em casa furiosa, querendo quebrar algo. Sua mãe a fez sentar-se à mesa da cozinha e a encarou nos olhos. Você quer se calar ou quer lutar? Eu quero lutar, respondeu Naya, com os punhos cerrados. E foi assim que começou. Com o tempo, Naya se envolveu com organizações estudantis, movimentos sociais e, mais tarde, decidiu estudar direito para poder enfrentar as injustiças do sistema de dentro para fora. Ela nunca esqueceu o que aprendeu com sua mãe. O racismo não dorme. O racismo não se cala. E por isso, ela também nunca deveria se calar. Agora, sentada naquela delegacia, injustamente presa, ela sentia aquela mesma chama queimando dentro dela. A reação do Brasil e a pressão pela liberdade de Naya do lado de fora. A pressão por sua soltura estava crescendo de maneira incontrolável. O vídeo de sua prisão se espalhou tão rápido que se tornou um fenômeno global. Manifestações começaram a surgir não apenas em sua cidade, mas em capitais do Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, manifestantes fecharam uma avenida importante, exigindo justiça. Em São Paulo, centenas de pessoas se reuniram na frente da Secretaria de Segurança Pública. Em Brasília, ativistas bateram às portas de parlamentares exigindo que o caso fosse investigado. Celebridades, influenciadores e políticos se manifestaram. Alguns dos principais jornalistas do país começaram a questionar a legalidade da prisão. O governo local começou a sentir o impacto. A prefeitura e a Secretaria de Segurança receberam milhares de e-mails e telefonemas pedindo explicações. Até a imprensa internacional começou a cobrir o caso. A pressão estava se tornando insustentável. Dentro da cela, Naya ainda não sabia de tudo isso. Mas ela sabia que a luta não terminaria ali. O medo crescente de Ricardo Monteiro. Enquanto isso, Ricardo Monteiro começava a perceber que havia cometido um erro. Sentado em seu escritório, ele assistia a tudo pela televisão. A cada nova manchete sobre o caso de Naya, a cada nova manifestação, sua raiva crescia. Ele pegou o telefone e ligou para um de seus advogados. Como isso saiu do controle tão rápido? Perguntou, sua voz carregada de fúria. A opinião pública virou contra você, Ricardo, respondeu o advogado, com um tom nervoso. Você achou que a prisão dela iria silenciá-la, mas o efeito foi o contrário. Agora, até gente que antes ficava em cima do muro está apoiando a libertação dela. Ricardo apertou os dentes. E a polícia?
Não podem segurá-la por mais tempo. Se tentarmos isso, só vai piorar. Há um pedido de habeas corpus sendo analisado pelo juiz. Se ele aceitar, Naya pode sair em poucas horas. Ricardo jogou o telefone na mesa. Ele sabia que estava em apuros. Naya Oliveira não era apenas uma mulher que ele tentou humilhar e calar. Agora, ela era um símbolo. E quanto mais ele tentava derrubá-la, mais forte ela ficava. A liberdade de Naya e a nova fase da luta. Poucas horas depois, Raquel entrou na cela onde Naya estava. Você está livre. O juiz aceitou o habeas corpus. O coração de Naya acelerou. Então isso não acabou. Raquel sorriu. Não, Naya. Isso está só começando. Ao sair da delegacia, Naya foi recebida por uma multidão de apoiadores gritando seu nome. As câmeras estavam lá. Os jornalistas também. Ela parou, respirou fundo e ergueu o punho. Isso não é apenas sobre mim. Isso é sobre todos nós. A luta continua. E a multidão explodiu em aplausos. Naquele momento, Naya percebeu que não era mais apenas uma advogada, uma ativista ou uma vítima de racismo. Ela era um símbolo de resistência. E Ricardo Monteiro, pela primeira vez na vida, estava realmente com medo. A noite estava pesada e carregada de tensão. Depois de sua libertação, Naya finalmente pôde voltar para casa. Mas a guerra estava longe de acabar. Ela sentia isso no peito, uma sensação de inquietação que não a deixava descansar. O ar parecia denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Lucas estava com ela no pequeno apartamento que dividia com outra amiga, que estava fora da cidade. Eles tinham acabado de pedir comida, mas Naya não sentia fome. Sua mente ainda estava rodando em torno dos acontecimentos das últimas 48 horas. Ela olhou para o celular. Notificações sem parar. O caso havia atingido proporções ainda maiores. Nos trending topics do Twitter, hashtags como hashtag Justiça para Naya, hashtag Ricardo Monteiro Criminoso e hashtag Basta de Racismo continuavam entre os mais comentados. Apoiadores enviavam mensagens de encorajamento, mas os ataques também estavam aumentando. E as ameaças? Você se acha esperta, mas isso não vai ficar assim. Cuidado por onde anda, preta metida. Gente como você desaparece fácil. Acha mesmo que pode enfrentar o sistema. Você não vai durar muito? Naya já esperava esse tipo de reação, mas agora que estava em casa, sozinha com seus pensamentos, o peso da situação começou a recair sobre ela. Ela não podia negar, estava com medo. Eu deveria dormir, mas sei que não vou conseguir, disse, jogando o celular na mesa. Lucas cruzou os braços e olhou para ela com preocupação. Você sabe que agora não pode baixar a guarda, né? Esse cara não vai aceitar perder tão fácil. Eu sei, ela respondeu, passando as mãos pelo rosto. Ele vai tentar me atacar de todas as formas possíveis. E já tá tentando? Lucas pegou o celular e abriu uma matéria de um site duvidoso. Olha isso. Os lacaios dele estão espalhando que você recebeu dinheiro para fazer essa encenação toda. Naya pegou o celular e leu a manchete. A farsa de Naya Oliveira. Quem está financiando essa agitadora? Ela bufou. Eles querem fazer parecer que tudo isso foi planejado. Exatamente. Ele não pode te destruir fisicamente porque tem muita gente te apoiando agora. Então vai tentar te destruir moralmente. Naya se levantou e começou a andar pelo pequeno apartamento. Eu esperava isso. Ele tem dinheiro, tem contatos. Ele vai usar cada um deles para me transformar na vilã da história. Lucas a observou por um momento antes de perguntar. O que a gente faz? Ela parou e olhou para ele com os olhos cheios de determinação. A gente contra-ataca. O contra-ataque começa no dia seguinte. Naya e Raquel se reuniram com um grupo de advogados ativistas, jornalistas independentes e influenciadores que estavam dispostos a ajudar. Eles se encontraram em um café discreto, longe dos olhares curiosos. Ricardo Monteiro quer transformar a Naya na vilã, começou Raquel. Mas ele não esperava que a gente estivesse um passo à frente. Nós sabemos que ele está por trás da violência no protesto, disse um dos jornalistas. Temos indícios de que ele pagou aqueles homens para provocar a confusão e justificar a repressão da polícia. Naya regalou os olhos. Vocês têm provas? O jornalista assentiu. Ainda não concretas, mas temos um caminho. Um dos infiltrados foi identificado. Ele tem ligações com uma empresa de segurança privada, que pertence a um velho amigo de Ricardo Monteiro. Lucas deu um assobio baixo.
Então foi tudo armado. Sim, confirmou Raquel. E se conseguirmos provar isso, ele estará em maus lençóis. Naya respirou fundo. Ela sabia que Ricardo era perigoso, mas não tinha imaginado que ele fosse tão longe a ponto de arquitetar um tumulto só para silenciá-la. O que precisamos fazer agora? Perguntou. Continuar expondo ele? Disse Raquel. Vamos reunir mais provas, pressionar mais a mídia, envolver políticos e órgãos internacionais. Ele quer que a gente tenha medo, mas medo é a única coisa que não podemos ter agora. Naya assentiu. Então vamos expor esse canalha. A reação de Ricardo enquanto isso. No escritório luxuoso de Ricardo Monteiro, o empresário estava fora de si. Ele andava de um lado para o outro, falando ao telefone com um de seus advogados. Como diabos essa mulher ainda não foi destruída? Rugiu ele. O advogado tentou acalmá-lo. Ricardo, você subestimou a força dela. Ela não está sozinha. O caso dela virou uma causa nacional. Se tentarmos algo mais agressivo agora, pode ser o fim para você. O fim para mim. Ricardo gritou. Eu sou intocável. Eu tenho dinheiro, influência. Eu controlo essa cidade. Controlava, corrigiu o advogado, com cautela. Mas agora as coisas mudaram. Ricardo respirou fundo, tentando conter a raiva. O que você sugere, então? Precisamos reverter a opinião pública. Criar um novo escândalo, algo que tire o foco dela. Precisamos fazer com que as pessoas esqueçam Naya Oliveira e passem a se importar com outra coisa. Ricardo apertou os olhos. Você está dizendo para criar uma distração? Exato. Algo grande o suficiente para que ela perca espaço na mídia. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Então, um sorriso cruel se formou em seu rosto. Eu acho que já sei exatamente o que fazer. O novo ataque na manhã seguinte, uma nova bomba estourou na imprensa. Advogada acusada de corrupção, Naya Oliveira teria recebido dinheiro para fomentar protestos. A notícia falsa espalhou-se como fogo. Era a mesma estratégia de sempre. Pegar uma mentira, fazer com que sites sensacionalistas a publicassem e depois permitir que ela se espalhasse como verdade. Naya olhou para a tela do celular com indignação. Mas que merda é essa? Lucas, que estava ao seu lado, também estava em choque. Eles estão te acusando de receber dinheiro de partidos políticos para causar tumulto. Raquel entrou na sala com o rosto fechado. Eu sabia que ele tentaria isso. Mas temos uma vantagem. Sabemos como rebater essa narrativa. Como? Perguntou Naya. A advogada sorriu. Primeiro, derrubamos a mentira com provas concretas. Segundo, avançamos ainda mais. Já temos evidências da ligação de Ricardo com os infiltrados no protesto. Vamos expor isso agora. Naya respirou fundo. Então vamos acabar com ele de uma vez por todas. O início da queda no dia seguinte, a reviravolta começou. Uma grande emissora de TV exibiu uma reportagem exclusiva com documentos e testemunhas que confirmavam a ligação de Ricardo Monteiro com o grupo de infiltrados que iniciaram a violência no protesto. A notícia se espalhou como um incêndio. De repente, Ricardo não era mais o empresário injustiçado, era o homem que havia manipulado tudo para justificar a repressão. Os aliados políticos de Ricardo começaram a se afastar. Empresas que faziam negócios com ele começaram a romper contratos. Seus advogados estavam sendo pressionados. E então, veio a maior bomba de todas. O Ministério Público anunciou a abertura de uma investigação criminal contra Ricardo Monteiro por incitação à violência e fraude. Ele não era mais o caçador. Agora, era a presa. E Naya, a mulher que ele tentou destruir, estava apenas começando sua vingança. O apartamento de Naya estava em silêncio, mas sua mente era um turbilhão. Ela estava sentada no sofá, com o celular na mão, absorvendo cada detalhe da notícia que explodira como uma bomba em todas as redes sociais e canais de televisão. Ricardo Monteiro estava sendo oficialmente investigado pelo Ministério Público. O homem que tentou destruir sua vida, que a humilhou publicamente, que arquitetou um plano para criminalizá-la, agora estava sentindo o peso da própria sujeira. Mas isso ainda não significava que a guerra estava vencida. Ele ainda não caiu, Lucas. Naya murmurou, olhando para seu amigo, que estava sentado à mesa, revirando algumas anotações. Lucas a observou por um momento antes de responder. Não, mas ele está encurralado. E quando um homem como Ricardo Monteiro está encurralado, ele fica ainda mais perigoso. Ele estava certo.
Ricardo não aceitaria essa humilhação de braços cruzados. Ele reagiria. A pressão aumenta nas horas seguintes. As redes sociais se inflamaram. Jornalistas investigativos começaram a aprofundar a história, e novas revelações surgiam a cada momento. Empresa de Ricardo Monteiro perdeu 3 contratos milionários após investigações sobre incitação à violência. Vereadores pedem afastamento de empresário envolvido em escândalo de manipulação de protestos. Ex-funcionários denunciam comportamento abusivo e racista de Ricardo Monteiro. A cada nova manchete, a situação de Ricardo piorava. A pressão estava aumentando, e ele estava ficando sem aliados. Mas Naya não estava relaxada. Ela sabia que um homem como ele não deixaria barato. O contra-ataque de Ricardo do outro lado da cidade, Ricardo Monteiro estava trancado em seu escritório, cercado por seus advogados e assessores. Eu quero isso resolvido. Sua voz era um rosnado baixo e ameaçador. Senhor, estamos tentando conter os danos, mas a situação está fugindo do controle. A investigação está avançando rapidamente, e políticos que antes o apoiavam estão se afastando. Ricardo cerrou os punhos. Esses ingratos, esses covardes. Eu construí essa cidade. Eu os fiz ricos. Um de seus advogados pigarreou. Precisamos mudar a narrativa. Precisamos colocar a Naya Oliveira em uma posição de vulnerabilidade. Ricardo olhou para ele com olhos afiados. O que você sugere? O advogado trocou olhares com os outros antes de falar. Precisamos expô-la. Não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Ricardo inclinou-se para a frente. Como assim? Nós investigamos o passado dela. Não encontramos nada comprometedor, mas há algo que pode ser usado contra ela. O pai dela. Ricardo franziu o senho. O que tem o pai dela? O advogado sorriu. Ele tem um histórico criminal. Foi preso por assalto há mais de 20 anos. Depois foi solto, mas sua ficha nunca foi limpa. Se expusermos isso, podemos associá-la à imagem de uma filha de criminoso. Podemos insinuar que ela herdou o mesmo caráter do pai. O sorriso de Ricardo se alargou. Isso pode funcionar. Ele pegou seu telefone e fez uma ligação. Espalhem essa informação. Quero jornalistas, blogs, perfis em redes sociais publicando isso em massa. Não precisa ser verdade absoluta, só precisa parecer verdade o suficiente para que as pessoas duvidem dela. Ele desligou e jogou o telefone sobre a mesa. Agora vamos ver como ela lida com isso. A nova tentativa de desmoralização poucas horas depois, Naya percebeu que algo estava errado. O telefone de Lucas tocou e ele atendeu com o senho franzido. O quê? Você tá brincando? Naya olhou para ele, preocupada. O que foi? Lucas desligou a chamada e olhou para ela com seriedade. Eles estão espalhando que seu pai era criminoso. Estão tentando associar você a isso. O estômago de Naya se revirou. Ela pegou seu celular e abriu o Twitter. Lá estava. Quem é realmente Naya Oliveira? A filha de um ex-presidiário que agora quer pagar de heroína. Hashtag farsa de Naya. A hashtag estava começando a ganhar força. Ela sentiu um nó na garganta. Seu pai. Um homem que, sim, havia cometido erros na juventude, mas que depois reconstruiu sua vida, trabalhou duro, tentou se afastar daquele passado. Ele não merecia isso, mas Naya sabia o que era aquilo. Era uma tática suja para desestabilizá-la, e ela não cairia nesse jogo. A resposta de Naya, ela se levantou, pegou seu celular e gravou um vídeo ali mesmo, no meio da sala. Eles estão tentando me calar, estão tentando me desmoralizar, estão trazendo o passado da minha família para tentar me destruir. Mas eu não tenho vergonha da minha história. Meu pai errou, sim, mas ele pagou por isso. Ele nunca escondeu nada. Ele me ensinou sobre dignidade, sobre nunca me curvar a gente como Ricardo Monteiro. E é exatamente por isso que ele está tentando me atacar. Ele tem medo de mim. Ele tem medo da verdade. Mas eu não vou parar. Nunca. Ela postou o vídeo. Em menos de uma hora, a hashtag Orgulho de Naya começou a surgir. Milhares de pessoas passaram a compartilhar suas próprias histórias, falando sobre familiares que tiveram passados difíceis, sobre recomeços, sobre como ninguém deveria ser definido pelos erros do passado. A tentativa de difamação de Ricardo Monteiro se voltou contra ele. E dessa vez, a resposta foi ainda mais avassaladora. A investigação aprofunda-se enquanto isso, as investigações contra Ricardo avançavam. Novas provas surgiram. Transferências bancárias suspeitas,
contratos forjados, ligações comprometedoras. O Ministério Público começou a pressioná-lo ainda mais. Ele estava ficando sem saída. E então, veio o golpe final. A queda de Ricardo Monteiro no fim daquela semana, a notícia explodiu. Justiça decreta a prisão preventiva de Ricardo Monteiro por crimes de corrupção e incitação à violência. A imagem de Ricardo sendo algemado na sede de sua empresa foi transmitida para todo o país. Ele tentava esconder o rosto, mas não havia como escapar. A luta de Naya não havia sido apenas um caso isolado. Ela derrubou um império. E quando viu a notícia, tudo o que fez foi respirar fundo, olhar para Lucas e dizer: caiu. Agora vamos derrubar o resto. Porque a luta ainda não tinha acabado. Ela estava apenas começando. A notícia da prisão de Ricardo Monteiro se espalhou como fogo em mato seco. Durante anos, ele governou aquela cidade com uma mão de ferro, manipulando políticos, intimidando adversários e silenciando aqueles que ousavam se opor a ele. Mas agora, a maré havia virado. A imagem de um homem acostumado ao poder, sendo algemado e levado pela polícia, circulava em todos os canais de televisão e redes sociais. A cidade inteira parou para assistir. Alguns ainda não acreditavam que aquilo estava acontecendo. Outros, aqueles que haviam sido vítimas de sua prepotência e arrogância, celebravam como se fosse a final de Copa do Mundo. No meio desse turbilhão, Naya observava tudo de seu apartamento, sentada no sofá, segurando uma xícara de café já frio. O vídeo da prisão de Ricardo repetia-se na TV à sua frente. E, mesmo depois de assistir dezenas de vezes, ela ainda sentia um arrepio percorrer sua espinha. Lucas estava ao seu lado, o olhar fixo na tela. Nunca pensei que ver esse homem algemado me daria tanta satisfação. Naya soltou uma risada curta, mas seu rosto não exibia a mesma alegria. Ele caiu, mas a estrutura que o sustentava ainda está de pé. Lucas assentiu lentamente. Você acha que eles vão tentar se reorganizar? Com certeza. Homens como Ricardo Monteiro não operam sozinhos. Ele era o rosto de algo muito maior. Tem empresários, políticos, policiais corruptos. Ele pode ter caído, mas alguém vai tentar ocupar o lugar dele. Ela respirou fundo. A batalha contra Ricardo havia sido apenas um primeiro passo. As reações à queda de Ricardo enquanto a prisão de Ricardo causava comemorações em algumas partes da cidade, em outras, gerava tensão. Muitos de seus aliados estavam em pânico. Alguns tentavam se distanciar do empresário o mais rápido possível, apagando fotos antigas, negando qualquer envolvimento com ele. Outros, mais desesperados, tentavam plantar narrativas para deslegitimar sua prisão. Isso foi uma conspiração política. A mídia armou contra ele. Ele foi vítima de uma militante radical que quer destruir homens de bem. Mas nada disso parecia convencer a opinião pública. Naya sabia que agora ela era mais do que uma advogada ou ativista. Ela havia se tornado um símbolo. E isso significava que ela também estava na mira de muita gente perigosa. Na mesma noite da prisão de Ricardo, sua advogada Raquel ligou. Naya, preciso te alertar sobre algo. O que foi? Estão tentando te processar. Os advogados de Ricardo entraram com um pedido para te acusar de perseguição e danos morais. Naya soltou uma risada incrédula. Ele está preso. Como ele ainda tem coragem de tentar me processar? Porque ele ainda tem aliados. Pessoas que querem te calar. Ele pode ter caído, mas não está derrotado. Se a gente não tomar cuidado, eles podem conseguir inverter a narrativa. Naya fechou os olhos por um momento. O que podemos fazer? Nos antecipar. Vamos entrar com uma contra-ação antes que eles consigam qualquer coisa. E também precisamos manter a pressão para que ele não tenha chances de sair da prisão tão cedo. Naya assentiu. Então vamos fazer isso. Eu não vou parar agora. O impacto nacional nos dias seguintes, o caso tomou proporções ainda maiores. Não era mais apenas sobre Ricardo Monteiro. Era sobre algo muito maior. Era sobre poder, corrupção, racismo estrutural e a luta de uma mulher negra contra um sistema inteiro. Jornalistas começaram a investigar outras figuras envolvidas com Ricardo. Empresários, políticos e juízes que, por anos, facilitaram seus crimes. Aos poucos, uma teia de corrupção foi sendo revelada, mostrando que Ricardo era apenas a ponta do iceberg. O caso se tornou um dos assuntos mais discutidos do país. ONGs, movimentos sociais e até figuras públicas começaram a se envolver mais diretamente,
pedindo não apenas a condenação de Ricardo, mas uma investigação ampla sobre todo o sistema que o protegeu por tanto tempo. As ameaças se intensificam, mas, enquanto isso, os ataques contra Naya também aumentaram. Seu celular passou a receber ligações desconhecidas no meio da noite. Quando atendia, ninguém falava nada. Apenas silêncio. Perfis falsos nas redes sociais começaram a divulgar seu endereço, tentando expô-la a ataques diretos. Uma noite, ao sair de casa para ir ao escritório de advocacia, notou que um carro preto parecia estar a seguindo. Lucas, aquele carro está atrás de mim há um tempo. Ele olhou pelo retrovisor e franziu o senho. Isso não é paranoia. Eles estão te vigiando. Quem? Os aliados de Ricardo? Ou talvez policiais corruptos? Ou outros empresários que não querem que você continue expondo a podridão desse sistema? Naya respirou fundo, tentando manter a calma. Ela sabia que essa luta tinha um preço, mas ela não voltaria atrás agora. O próximo passo, tornar a luta maior depois de semanas intensas, Naya percebeu que sua luta não poderia mais ser apenas sobre Ricardo Monteiro. Era sobre o sistema que permitia que pessoas como ele existissem impunemente. Ela reuniu Raquel, Lucas e outros ativistas e advogados para discutir o que fariam a seguir. Nós temos uma oportunidade agora, disse ela, olhando para o grupo. A atenção pública está voltada para esse caso. Se jogarmos nossas cartas certas, podemos usar esse momento para pressionar mudanças reais. Que tipo de mudanças? Perguntou um dos advogados. Podemos lutar por leis mais rígidas contra crimes de ódio e racismo. Podemos exigir investigações em outras empresas que operam como Ricardo. Podemos criar uma rede de apoio para pessoas que sofrem esse tipo de perseguição. Lucas sorriu. Você está falando de algo muito maior, né? Sim. Se eles achavam que iam me calar, estavam errados. Agora é que eu vou falar mais alto. Raquel assentiu. Eu conheço alguns deputados que podem nos ajudar com isso. Podemos levar esse caso para o Congresso e exigir medidas concretas. Naya sentiu um arrepio percorrer sua pele. Ela sabia que isso significava enfrentar ainda mais resistência, atrair mais inimigos. Mas também sabia que significava criar um futuro onde pessoas como ela não precisariam mais lutar sozinhas. Ela olhou para todos ali e disse com firmeza: vamos fazer história. E assim, o que começou como uma luta pessoal se tornou um movimento nacional. E Ricardo Monteiro, que achou que poderia destruí-la, apenas ajudou a torná-la mais forte. A sala de reuniões estava repleta de pessoas. Jornalistas, advogados, ativistas e representantes de movimentos sociais ocupavam cada assento, enquanto outros permaneciam em pé ao longo das paredes. No centro, Naya observava todos com atenção, sentindo a eletricidade no ar. O caso contra Ricardo Monteiro havia se transformado em algo muito maior do que ela poderia imaginar. Agora, não era apenas sobre sua luta pessoal, era sobre mudar um sistema inteiro. Lucas e Raquel estavam sentados ao seu lado, os rostos carregando a mesma determinação que ela sentia no peito. O encontro era um marco. Ali, estavam reunidos para definir os próximos passos do movimento que havia nascido do caos, da revolta e da coragem. Raquel levantou-se e quebrou o silêncio. Obrigada a todos por estarem aqui. Sabemos que essa luta começou com um caso isolado, mas, ao longo das últimas semanas, vimos que ele faz parte de algo muito maior. O sistema que protegeu Ricardo Monteiro por tantos anos ainda existe. Mas agora, temos a oportunidade de expô-lo e derrubá-lo. Todos assentiram. Alguns ativistas já estavam anotando em seus cadernos, preparando-se para as estratégias que seriam discutidas. Mas por onde começamos? Perguntou um dos advogados. Naya respirou fundo e se levantou. Temos 3 frentes de batalha principais. Primeiro, garantir que Ricardo Monteiro seja condenado e que não haja espaço para ele sair impune. Segundo, pressionar por mudanças políticas e legislativas para evitar que casos como o meu se repitam. E terceiro, expandir essa luta para além do meu caso, para que outras pessoas também tenham voz. Lucas, que até então estava apenas ouvindo, interveio. Para isso, precisamos reunir todas as provas que conseguimos e fortalecer nossa narrativa na mídia. Ricardo ainda tem aliados tentando limpar sua imagem. Não podemos permitir que eles reescrevam essa história. E precisamos de segurança, disse Raquel. Naya está recebendo ameaças todos os dias. Tentaram difamá-la e expô-la.
Isso significa que estamos incomodando as pessoas certas. Mas também significa que precisamos nos proteger. Houve um murmúrio de concordância pela sala. Um jornalista independente, que havia feito reportagens investigativas sobre o caso, levantou a mão. Eu estou investigando os aliados de Ricardo Monteiro. Já encontramos conexões dele com políticos corruptos e empresários que financiam campanhas racistas e políticas antipovo. Há um padrão, e se conseguirmos conectar os pontos, podemos expor toda essa rede. Os olhos de Naya brilharam com determinação. Então vamos fazer isso. Mas com cuidado. Não podemos dar margem para que eles nos ataquem de volta. Raquel sorriu e assentiu. Vamos derrubar não só Ricardo Monteiro, mas tudo o que ele representa. A expansão da luta os dias seguintes foram intensos. O movimento crescia rapidamente, e a mídia acompanhava cada passo. Mais pessoas começaram a se envolver, e em poucos dias, manifestações foram organizadas em várias cidades do Brasil. A prisão de Ricardo Monteiro havia sido apenas o início. Agora, o movimento lutava contra políticas racistas, abusos policiais, desigualdade estrutural e a influência de empresários corruptos no governo. E Naya estava no centro de tudo. Ela recebeu convites para entrevistas em programas de televisão, palestras em universidades, reuniões com deputados progressistas. Mas também percebeu que o cerco ao seu redor estava se fechando. Ameaças anônimas aumentaram. Seu telefone tocava no meio da noite. E quando atendia, só ouvia respirações pesadas do outro lado da linha. Seu endereço foi vazado em um grupo de extrema-direita na internet. Uma noite, enquanto voltava do escritório de advocacia com Lucas, percebeu que um carro preto a seguia. Isso não está certo, murmurou Lucas, olhando pelo retrovisor. Acha que é só intimidação ou estão planejando algo? Lucas acelerou um pouco, mas o carro preto continuou atrás deles. Melhor não esperar para descobrir. Ele virou bruscamente em uma rua lateral e acelerou. O carro perseguidor hesitou por um momento antes de continuar reto. Droga! Naya, isso está ficando perigoso. Ela segurou o volante com força. Eu sei, mas a gente já sabia que isso não seria fácil. Lucas olhou para ela e suspirou. Então precisamos nos preparar para o pior. O golpe dos inimigos. Enquanto Naya e sua equipe avançavam com as investigações e manifestações, os aliados de Ricardo Monteiro tentavam desesperadamente conter os danos. Eles precisavam de algo para mudar a narrativa. Foi então que uma nova bomba explodiu. O movimento de Naya Oliveira recebeu dinheiro de políticos para criar caos no país, dizem fontes anônimas. A manchete apareceu em jornais sensacionalistas financiados por empresários ligados a Ricardo. A narrativa era clara. Queriam transformar Naya em uma peça de um jogo político, alegando que sua luta não era legítima, mas sim parte de uma conspiração financiada por políticos de esquerda. Era mentira? Claro. Mas sabiam que, em tempos de fake news, uma mentira bem contada poderia fazer estragos. De repente, jornalistas conservadores começaram a questionar a legitimidade do movimento. Políticos de direita a atacaram publicamente, chamando-a de agitadora profissional, radical perigosa, militante financiada. Os ataques online se multiplicaram. Pessoas que antes estavam ao lado dela começaram a hesitar. Naya percebeu que, se não reagisse rápido, poderia perder o apoio da opinião pública. A resposta de Naya, ela se reuniu com sua equipe imediatamente. Não podemos deixar essa mentira crescer. Se não reagirmos, ela vai se espalhar como verdade. Raquel bateu na mesa. Precisamos de um desmentido forte, com provas. Precisamos expor quem está financiando essa campanha contra você. Lucas assentiu. E precisamos da imprensa séria do nosso lado. Vamos organizar uma coletiva de imprensa e desmontar essa narrativa ao vivo. No dia seguinte, em frente a câmeras de televisão e dezenas de jornalistas, Naya fez um discurso firme e direto. Os mesmos empresários que tentaram me silenciar estão agora tentando me desacreditar. Mas aqui estão os fatos. Eu nunca recebi um centavo de nenhum político. Meu único financiamento vem do apoio das pessoas que acreditam nessa luta. Ela levantou um documento oficial, provando que as acusações eram falsas. Eles acham que podem usar as mesmas mentiras para nos derrubar. Mas eles erraram em uma coisa. Nós não vamos recuar. O público reagiu imediatamente. A verdade se espalhou, e aos poucos, o golpe contra ela foi desmascarado. Mas Naya sabia que essa luta não terminaria tão cedo.
Seus inimigos ainda estavam por perto e fariam de tudo para pará-la. Mas agora, ela não estava apenas lutando por si mesma. Ela estava lutando por um país inteiro. A sala de reuniões do coletivo Vozes Negras estava lotada. O movimento crescia a cada dia, atraindo mais ativistas, advogados, jornalistas independentes e cidadãos comuns que queriam justiça. O caso de Naya havia se tornado um símbolo de resistência, e agora, com Ricardo Monteiro preso e a verdade sobre sua armação sendo exposta, a luta avançava para um novo estágio. Mas Naya sabia que a batalha estava longe de ser vencida. Seus inimigos ainda estavam à espreita, prontos para qualquer oportunidade de atacá-la. Ela observou a sala, respirou fundo e começou a falar. Chegamos até aqui porque não recuamos diante das ameaças. Mas nossos inimigos ainda não desistiram. Eles estão tentando manipular a narrativa e inverter os papéis. O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um de vocês. E se a gente não continuar avançando, eles vão fazer de tudo para nos silenciar. Houve um murmúrio de concordância. Lucas, que estava ao lado dela, cruzou os braços e acrescentou. Nos últimos dias, as fake news contra Naya diminuíram porque expusemos quem estava por trás delas. Mas isso não significa que eles não estão tramando outra coisa. Precisamos ficar atentos. Raquel, a advogada que se tornará uma das maiores aliadas de Naya, se levantou e colocou alguns documentos sobre a mesa. Conseguimos provas concretas de que Ricardo Monteiro não era o único envolvido nesse esquema. Os mesmos empresários que o protegiam continuam agindo nos bastidores. Eles têm contratos com o governo, ligações com políticos corruptos e utilizam a mídia para controlar a opinião pública. Ela olhou diretamente para Naya. Se queremos mudar algo de verdade, precisamos expô-los também. O silêncio na sala era denso. Todos ali sabiam que estavam entrando em um território ainda mais perigoso. Naya respirou fundo. Então vamos fazer isso. Vamos até o fim. A investigação aprofunda-se. Os dias seguintes foram de trabalho intenso. A equipe de jornalistas independentes começou a vasculhar documentos, contratos, registros públicos. A cada nova descoberta, um padrão começava a se formar. Ricardo Monteiro era apenas um dos muitos empresários envolvidos em um esquema de poder e manipulação. As provas mostravam que ele fazia parte de um grupo de elite que financiava campanhas políticas e utilizava sua influência para garantir contratos milionários com o governo. Eles controlavam setores da economia, da mídia e até das forças de segurança. Raquel explicou a situação a Naya em um encontro no escritório de advocacia. Esses homens são muito mais perigosos do que Ricardo Monteiro. Ele era apenas a peça mais visível do tabuleiro. Mas os verdadeiros arquitetos dessa estrutura ainda estão agindo, e se não os expusermos, outro Ricardo surgirá no lugar dele. Naya assentiu, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. O que precisamos para derrubá-los? Provas sólidas. Precisamos encontrar contratos ilegais, ligações diretas com corrupção, qualquer coisa que seja impossível de ignorar. Lucas, que estava sentado ao lado de Naya, coçou a cabeça pensativo. E você acha que conseguimos tudo isso? Raquel abriu um sorriso confiante. Já temos algumas peças do quebra-cabeça. Agora só precisamos encaixá-las. A reação dos poderosos enquanto Naya e sua equipe trabalhavam para expor a rede de corrupção, os empresários e políticos envolvidos começaram a reagir. O primeiro ataque foi financeiro. O coletivo Vozes Negras recebeu notificações de que algumas de suas fontes de financiamento estavam sendo cortadas. Empresas que antes apoiavam o movimento começaram a se afastar, temendo retaliações. Lucas entrou correndo na sala onde Naya e Raquel trabalhavam. Recebemos um aviso. Algumas das ONGs que nos apoiam estão sendo investigadas sob acusação de lavagem de dinheiro. Naya fechou os olhos por um momento, controlando a frustração. Eles estão tentando nos sufocar economicamente. Raquel bateu a mão na mesa. Isso só prova que estamos no caminho certo. Mas precisamos agir rápido. O segundo ataque foi pessoal. Naya começou a perceber que estava sendo seguida. Certa noite, ao sair do escritório, ela notou o mesmo carro preto que a havia perseguido antes. Lucas, que a acompanhava, segurou seu braço. Não entre em pânico, mas acho que estão nos vigiando de novo. Ela respirou fundo e fez algo que não havia feito da última vez. Pegou o celular e começou a filmar. Se querem nos intimidar, que saibam que o mundo inteiro vai ver. Ela postou o vídeo nas redes sociais.
Em poucas horas, milhares de pessoas começaram a denunciá-lo, perguntando quem está perseguindo Naya Oliveira. A repercussão foi tão grande que forçou as autoridades a se pronunciarem. A pressão pública estava funcionando novamente. Mas Naya sabia que isso não seria o suficiente para pará-los. A grande exposição, a equipe de investigação finalmente conseguiu reunir todas as peças. Documentos, e-mails vazados, provas concretas que conectavam os empresários a esquemas ilícitos. Era hora de divulgar tudo. Naya e Raquel decidiram fazer isso ao vivo, em uma coletiva de imprensa transmitida para todo o país. No dia do evento, a sala de conferências estava lotada. Câmeras de televisão, jornalistas de grandes veículos e repórteres independentes estavam presentes. Quando Naya subiu ao palco, sentiu a gravidade do momento. Ela pegou o microfone e, olhando diretamente para as câmeras, começou a falar. Durante anos, um grupo de empresários e políticos controlou essa cidade e esse país com base na corrupção e na opressão. Mas hoje, estamos aqui para expor tudo. Ela começou a revelar cada uma das provas que sua equipe havia encontrado. A cada documento mostrado, os jornalistas reagiam com choque. Era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Raquel assumiu a fala em determinado momento. Essas não são apenas informações vazias. Essas são provas concretas. E estamos enviando tudo ao Ministério Público para que essas pessoas sejam investigadas formalmente. O impacto foi instantâneo. As redes sociais explodiram. Os nomes dos empresários começaram a ser divulgados. Políticos foram pressionados a dar explicações. Empresas envolvidas começaram a perder contratos. O efeito dominó estava em ação. E então, veio o golpe final. A justiça anunciou que estava abrindo um inquérito para investigar todos os nomes expostos naquela coletiva. A vitória nunca esteve tão próxima. Mas Naya sabia que aqueles homens não cairiam sem lutar. E que o momento mais perigoso ainda estava por vir. O perigo se aproxima naquela mesma noite. Enquanto voltava para casa, Naya recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ela hesitou antes de atender. Alô? Do outro lado, uma voz masculina, fria e ameaçadora, disse apenas uma frase. Você foi longe demais. Agora é a sua vez de cair. A ligação foi encerrada. E naquele momento, Naya percebeu que a guerra ainda não havia acabado. Ela só estava entrando na fase mais perigosa. O apartamento de Naya estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca do poste do lado de fora. Ela estava sentada no sofá, segurando o celular com força. A tela ainda mostrava a última chamada recebida, número desconhecido. A voz grave e fria do outro lado da linha ecoava em sua mente. Você foi longe demais. Agora é a sua vez de cair. Ela tentou manter a respiração controlada, mas seu coração martelava no peito. Eles estavam ficando desesperados. Lucas entrou na sala, segurando 2 canecas de café. Ele viu a expressão no rosto de Naya e franziu o senho. O que aconteceu? Naya olhou para ele e levantou o celular. Ligaram para me ameaçar. Lucas largou as canecas na mesa e se aproximou. Foi direto ao ponto ou foi mais do tipo, estamos só te observando? Direto ao ponto. Disseram que agora é a minha vez de cair. Ele soltou um suspiro e esfregou o rosto. Isso confirma o que a gente já sabia. Eles estão acuados. Mas também significa que eles podem estar planejando algo. Você precisa de proteção. Naya balançou a cabeça. Eu não posso me esconder. Se eu sumir agora, eles ganham. Não estou dizendo para sumir, mas a gente precisa reforçar sua segurança. Não dá para ignorar o fato de que esses caras já mandaram capangas atrás de você. Ele estava certo. E isso a irritava profundamente. Naya pegou seu celular e abriu o Twitter. Se eles achavam que poderiam ameaçá-la para que se calasse, estavam muito enganados. Naya Oliveira, @Naya Oliveira. A luta por justiça não é fácil. E os poderosos sempre tentarão nos calar. Mas eu digo a eles, não temos medo. Não vamos recuar. #Justiça para todos. Ela postou a mensagem e, em poucos minutos, começaram a surgir centenas de comentários de apoio. Lucas riu. Você não descansa, né? Eles querem que eu tenha medo. Então eu faço o contrário. A noite mais longa, mesmo com a determinação renovada, Naya sentia um peso nos ombros. Algo estava prestes a acontecer, ela conseguia sentir. Era quase meia-noite quando Lucas olhou pela janela e franziu o senho. Acho que tem um carro estacionado ali há um tempo.
Naya se levantou e foi até a janela. Um carro preto, com os vidros escuros, estava parado na rua, do outro lado da calçada. Ela engoliu seco. Você acha que são eles? Lucas pegou o celular e começou a gravar. Talvez, mas vamos garantir que, se for, todo mundo veja. Eles ficaram observando por alguns minutos. O carro não se movia. Então, sem aviso, os faróis acenderam e ele arrancou, desaparecendo pela rua. Lucas soltou um suspiro pesado. Definitivamente não era coincidência. Naya pegou o celular e enviou uma mensagem para Raquel. Naya, acho que estou sendo vigiada. Vamos precisar de um plano de segurança. Raquel respondeu quase que imediatamente. Raquel, não saia sozinha nos próximos dias. Vou providenciar escolta para você. Naya odiava a ideia de precisar de proteção, mas sabia que agora não era apenas sobre ela, era sobre um movimento inteiro que dependia de sua segurança. Ela respirou fundo e encarou Lucas. Eles estão preparando algo grande. Então vamos estar prontos. O ataque na manhã seguinte, Naya acordou com o som insistente de seu celular vibrando. Quando atendeu, era Raquel. Naya, acabaram de invadir o escritório do coletivo Vozes Negras. Naya pulou da cama. O quê? Levaram computadores, documentos. Foi um ataque direcionado. Seu coração disparou. Eles fizeram isso para destruir as provas contra os outros empresários. Raquel confirmou. Sim, mas eles não sabem que a gente já tinha backups. Naya sentiu uma mistura de raiva e alívio. O que fazemos agora? Fazemos barulho. Minutos depois, ela estava na frente das câmeras de um canal de notícias, denunciando o ataque. Esta manhã, o escritório do coletivo Vozes Negras foi invadido em uma tentativa covarde de silenciar nossa luta. Mas deixe-me deixar algo bem claro. Isso não vai nos parar. Isso só prova que estamos no caminho certo. O vídeo se espalhou rapidamente. A população ficou indignada. Novos protestos começaram a ser organizados. Os empresários e políticos corruptos perceberam que o golpe deles havia falhado. Eles estavam encurralados. Mas Naya sabia que o ataque à sede do coletivo não havia sido o último movimento deles. E que a batalha mais perigosa ainda estava por vir. A última ameaça naquela noite, Naya recebeu uma ligação inesperada. Era um ex-funcionário de Ricardo Monteiro. Preciso falar com você. Sei coisas que podem ajudar. Mas preciso de garantias de que estarei seguro. O coração dela acelerou. O que você sabe? Eles estão planejando algo grande contra você. Se você não agir rápido, pode ser tarde demais. Naya engoliu seco. Me encontre amanhã. Mas você precisa estar preparado. Ele hesitou. Se eu for encontrado antes, pode ser que eu nunca apareça. A ligação caiu. Naya sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Seus inimigos estavam no limite. E isso significava que fariam qualquer coisa para se livrar dela. Mas ela não iria recuar. A batalha final estava prestes a começar. O dia amanheceu cinzento e carregado de tensão. Uma garoa fina escorria pelas ruas da cidade, e o ar parecia pesado, como se o próprio clima soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Naya acordou cedo, mesmo tendo dormido apenas algumas horas. Seu corpo estava exausto, mas sua mente não parava. O telefone dela estava lotado de notificações, mensagens de apoio, novas ameaças, pedidos de entrevistas. Mas, entre todas aquelas mensagens, uma chamava mais sua atenção. Era um número desconhecido, o mesmo número que havia ligado na noite anterior. Ela engoliu em seco e atendeu. Alô? A voz do outro lado estava baixa, quase um sussurro. Era o ex-funcionário de Ricardo Monteiro, aquele que havia prometido entregar informações. Você precisa me encontrar agora. Eles sabem que eu vou falar. O coração de Naya disparou. Onde você está? No estacionamento do Mercado Central. Mas venha sozinha. Se perceberem que estou falando com você, eu estou morto. A ligação caiu. Naya ficou paralisada por alguns segundos. Tudo dentro dela dizia que aquilo poderia ser uma armadilha. Mas, ao mesmo tempo, se aquele homem realmente tivesse informações, isso poderia ser o golpe final contra o esquema criminoso que vinha tentando derrubá-la. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem rápida para Lucas e Raquel. Naya, vou encontrar o informante agora. Se algo acontecer comigo, vocês sabem onde procurar. Lucas respondeu quase que instantaneamente. Lucas, você tá louca? Não vai sozinha.
Naya. Ele disse que se eu levar alguém, ele não aparece. Raquel entrou na conversa. Raquel, isso pode ser um truque. Você não pode confiar. Naya, eu sei. Mas não posso perder essa chance. Se ele realmente sabe algo, isso pode acabar com todos eles de uma vez por todas. Ela desligou o celular, pegou sua bolsa e saiu. O encontro perigoso Mercado Central era um dos locais mais movimentados da cidade, mas àquela hora da manhã, o estacionamento ainda estava quase vazio. As luzes frias iluminavam o chão molhado pela chuva fina, criando sombras longas e inquietantes. Naya desceu do carro e olhou ao redor. Seu coração batia forte. Então, o viu. Um homem magro, com uma jaqueta velha e um boné puxado sobre os olhos, estava encostado em uma pilastra, olhando nervosamente para os lados. Naya se aproximou com cautela. Você que me ligou? Ele olhou para ela e assentiu rapidamente. Tem pouco tempo. Eles podem estar me seguindo. O que você sabe? Ele olhou ao redor mais uma vez, como se esperasse que algo ruim acontecesse a qualquer momento. Ricardo Monteiro pode estar preso, mas os aliados dele ainda estão agindo. Eles estão desesperados para salvar o que resta. Estão planejando te atacar de um jeito que não tem como você escapar. Naya franziu o senho. O que isso significa? Ele respirou fundo e falou mais baixo. Eles querem armar para você um crime. Algo grande. Algo que vai te tirar do caminho de uma vez por todas. Ela sentiu um arrepio subir por sua espinha. O quê? Como? Eles estão manipulando provas. Fabricando documentos que ligam você a atividades ilegais. Corrupção, lavagem de dinheiro. Vão tentar provar que você não é uma ativista, mas sim uma criminosa disfarçada. O chão pareceu sumir sob seus pés. Ela sabia que os inimigos fariam de tudo para destruí-la, mas nunca imaginou que tentariam algo tão extremo. Eles têm provas falsas? Sim, eles têm contatos no sistema. Vão forjar tudo e divulgar para a imprensa como se fosse real. O plano é simples, te desacreditar completamente. E se isso não funcionar? Ele hesitou. Eles podem tentar algo pior. Naya sentiu seu sangue gelar. Pior como? O homem olhou diretamente para ela, o medo refletido em seus olhos. Um acidente, uma emboscada, alguma coisa que te tire do caminho para sempre. Ela engoliu em seco. A ameaça não era apenas jurídica. Era física. Você tem provas disso? O homem assentiu e tirou um pendrive do bolso. Aqui dentro tem gravações de conversas entre empresários e políticos falando sobre o plano. Tem mensagens de texto, registros de transferências bancárias. Tudo o que você precisa para expô-los. Mas tem um problema. O que? Eles sabem que eu tenho isso. E vão tentar me matar para me calar. Antes que Naya pudesse responder, o som de pneus cantando no asfalto ecoou pelo estacionamento. Ela virou-se a tempo de ver um carro preto acelerando na direção deles. Corre! O homem gritou, empurrando-a para o lado. O carro passou a centímetros dela, quase a atingindo. Ela caiu no chão, sentindo o impacto contra o cimento frio. O homem tentou correr, mas não foi rápido o suficiente. O carro derrapou, girou e parou bem na frente dele. Dois homens desceram. Um deles sacou uma arma. Naya sentiu o desespero subir por sua garganta. Não! Mas foi tarde demais. Um tiro ecoou pelo estacionamento. O homem caiu no chão, o pendrive ainda em sua mão. Os assassinos olharam para Naya por um segundo. Ela não conseguia se mover. Depois, voltaram para o carro e aceleraram, sumindo na escuridão. Naya rastejou até o homem, sentindo seu coração batendo descontrolado. Ei, fica comigo! O sangue se espalhava pelo chão. Ele tentou falar, mas sua voz saiu fraca. Com as mãos trêmulas, ele segurou o pendrive e o empurrou para ela. Leva, isso! E então, ele parou de respirar. Naya ficou ali, ajoelhada, segurando o pequeno dispositivo na mão ensanguentada. Ela sabia o que aquilo significava. A luta agora não era mais apenas sobre justiça. Agora era uma guerra. E seus inimigos tinham acabado de cometer o maior erro de suas vidas. A sirene da ambulância cortava a noite enquanto as luzes vermelhas e azuis refletiam no chão molhado do estacionamento. Policiais cercavam o local, isolando a área com fitas amarelas enquanto repórteres começavam a chegar, suas câmeras piscando como relâmpagos no céu escuro. Naya ainda estava ajoelhada ao lado do corpo do homem que tentou ajudá-la. Suas mãos estavam sujas de sangue,
os olhos fixos no pendrive que ele lhe entregará antes de morrer. Seu coração batia forte, a adrenalina pulsando em suas veias. Lucas chegou correndo, ofegante. Naya, meu Deus, você está bem? Ela ergueu os olhos, ainda em choque. Eles o mataram. Lucas olhou para o corpo do homem caído e depois para os policiais que tentavam organizar a cena. Eu vi na TV. Assim que soube que tinha um tiroteio aqui, vim o mais rápido que pude. Naya apertou o pendrive na mão. Ele me deu isso. Aqui dentro tem provas contra os aliados de Ricardo Monteiro. Eles mataram esse homem porque ele sabia demais. Lucas arregalou os olhos. Isso significa que agora você é o próximo alvo. Ela assentiu lentamente, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Um dos policiais se aproximou. Era um homem alto, de semblante severo. Seu crachá dizia Delegado Batista. Senhorita Oliveira, precisamos que a senhora venha conosco para prestar depoimento. Lucas se colocou na frente dela. Ela acabou de ser atacada. Delegado. Ela não pode ser tratada como suspeita. O policial o encarou, mas sua voz permaneceu firme e calma. Ninguém está dizendo que ela é suspeita, mas ela é a única testemunha do crime. Além disso, esse caso já está se tornando muito maior do que uma simples investigação criminal. Há muitas forças em jogo. A senhorita Oliveira precisa ser protegida. Naya respirou fundo. Eu vou com vocês. Mas quero que saibam que estou guardando este pendrive com a minha vida. E se algo acontecer comigo, esse material será divulgado imediatamente. O delegado Batista assentiu. Isso é sábio. Porque eu posso garantir uma coisa. Os responsáveis por esse assassinato não vão parar até eliminá-la também. O depoimento e a verdade revelada 2 horas depois. Naya estava sentada na sala de interrogatórios da delegacia. À sua frente, havia um gravador ligado, e o delegado Batista tomava notas enquanto ela relatava tudo o que havia acontecido. Esse homem me procurou dizendo que tinha provas contra Ricardo Monteiro e seus aliados. Ele disse que estavam armando algo grande contra mim. Falsificação de provas, um esquema para destruir minha reputação. Se isso não funcionasse, algo mais definitivo. Batista cruzou os braços. E então, antes que ele pudesse revelar mais, ele foi morto. Na sua frente, ela assentiu. Eu vi tudo. Eles queriam silenciá-lo. Mas ele me deu isso antes de morrer. Ela colocou o pendrive sobre a mesa. O delegado olhou para o pequeno dispositivo como se soubesse que ali dentro havia algo que poderia mudar o rumo da investigação. Ele pegou o objeto com cuidado e o conectou ao computador ao seu lado. Na tela, surgiram várias pastas. Ele clicou na primeira. O que apareceu ali fez com que ele arregalasse os olhos. Havia gravações de ligações entre empresários e políticos, discutindo abertamente como iam plantar provas contra Naya. Falavam sobre manipulação de documentos, suborno de jornalistas, fabricação de falsas denúncias. E, pior ainda, havia menção direta ao assassinato do informante. Isso é muito maior do que eu pensei, murmurou Batista. Naya sentiu um aperto no peito. Isso é suficiente para acabar com eles? O delegado olhou para ela e respirou fundo. É mais do que suficiente. Isso aqui pode derrubar muita gente poderosa. Mas também significa que agora sua vida está em risco como nunca antes. O cerco se fecha na manhã seguinte. A notícia da execução do informante estava em todos os jornais. A cidade inteira estava falando sobre o crime, e a pressão sobre as autoridades aumentava. Mas o verdadeiro choque veio quando um jornalista vazou trechos das gravações contidas no pendrive. O plano é simples: destruí-la. Se não conseguirmos acabar com a reputação dela, acabamos com a própria Naya. A frase, dita por um dos empresários envolvidos, ecoou nas redes sociais como um trovão. A reação foi imediata. #Protejam Naya começou a se espalhar pelo Twitter. Manifestações foram organizadas exigindo que o governo garantisse sua segurança. Figuras públicas se manifestaram contra a corrupção exposta. Mas os inimigos de Naya não recuaram. No mesmo dia, um mandado de prisão contra ela foi emitido, com base em provas forjadas. A estratégia deles era clara. Se não podiam matá-la, iriam desmoralizá-la e jogá-la na cadeia. Lucas invadiu o apartamento dela segurando o celular. Você viu isso? Eles estão tentando te prender. Naya olhou para a TV, onde um apresentador de um jornal conservador anunciava. Naya Oliveira, que se apresenta como ativista,
pode estar envolvida em um esquema de corrupção. A polícia emitiu um mandado de prisão contra ela. Raquel ligou no mesmo instante. Não saia de casa. A polícia pode estar indo te buscar agora. Naya respirou fundo. Se eu fugir, eles vencem. Se você for presa, eles vencem mais ainda. Ela fechou os olhos por um segundo e tomou uma decisão. Eu não vou fugir, mas também não vou esperar eles me pegarem. Vamos expor essa armação antes que seja tarde demais. A última cartada na mesma noite, Naya convocou uma transmissão ao vivo. Com o rosto sério e a voz firme, ela olhou para a câmera. Tentaram me matar. Não conseguiram. Agora, estão tentando me prender com provas falsas. Mas eu tenho algo que eles não esperavam. A verdade. Ela revelou todas as gravações, uma por uma. Nomeou todos os envolvidos, mostrou documentos, mensagens, áudios. Mais de 2 milhões de pessoas assistiram à transmissão ao vivo. Em questão de horas, o mandado de prisão contra ela foi revogado. Mas algo ainda mais chocante aconteceu. O Ministério Público emitiu mandados contra os empresários e políticos envolvidos na conspiração. E então, na manhã seguinte, uma nova cena tomou conta da TV. A prisão de todos os aliados de Ricardo Monteiro. Homens engravatados sendo algemados, levados em viaturas. Empresários corruptos tentando esconder os rostos das câmeras. A rede que protegia Ricardo Monteiro finalmente estava desmoronando. Naya assistiu aquilo com os olhos marejados. Lucas colocou a mão no ombro dela. Eles tentaram te destruir. Mas, no fim, você destruiu todos eles. Ela respirou fundo e respondeu. Isso não é só sobre mim. É sobre todos nós. E agora, finalmente, a justiça está sendo feita. Mas ela sabia que a luta não terminava ali. Ainda havia muito a mudar. E ela estava pronta para continuar lutando. O sol nascia sobre a cidade como um símbolo de renovação. Depois de semanas de tensão, ameaças e lutas constantes, o amanhecer parecia diferente. Os criminosos estavam caindo um por um. A teia de corrupção que protegia Ricardo Monteiro e seus aliados finalmente estava se desmanchando. A TV exibia imagens de empresários engravatados sendo algemados, políticos corruptos sendo levados para depor e jornalistas cúmplices perdendo seus empregos. As gravações expostas por Naya haviam se espalhado como um incêndio, tornando-se provas incontestáveis contra a elite criminosa que controlava a cidade há décadas. Mas, para Naya, essa não era a linha de chegada. Era apenas o começo de uma nova luta. A cidade desperta ao sair do apartamento naquela manhã, Naya foi surpreendida por algo inesperado. Ao contrário dos olhares hostis que antes encontrava nas ruas, agora via rostos que a reconheciam e a cumprimentavam com respeito. Pessoas sorriam para ela. Algumas acenavam. Outras se aproximavam apenas para dizer uma única coisa. Obrigada. Ela engoliu em seco. Nunca havia pensado em si mesma como uma heroína. Nunca buscou reconhecimento ou fama. Tudo o que queria era justiça. E, pela primeira vez, sentiu que as pessoas finalmente estavam acreditando que era possível lutar contra o sistema e vencer. Lucas, que a acompanhava, percebeu o brilho nos olhos dela e sorriu. Olha só, agora você virou símbolo de resistência. Naya soltou uma risada curta. Eu não fiz isso sozinha. Isso aconteceu porque muita gente lutou junto comigo. Lucas assentiu. E agora, o que vem depois? Ela olhou para o horizonte, a cidade despertando ao redor deles. Agora a gente impede que isso aconteça de novo. A próxima fase. Mudança sistêmica com os principais criminosos presos. A luta de Naya evoluiu para outro nível. Ela se reuniu com advogados, ativistas e políticos progressistas para discutir mudanças estruturais reais. No escritório de advocacia de Raquel, a equipe montou um plano ambicioso. Queremos propor novas leis contra crimes de ódio e racismo institucional, explicou Raquel. Além disso, precisamos garantir que os mecanismos de proteção contra a corrupção sejam fortalecidos. Lucas concordou. Se a gente não pressionar agora, as coisas podem voltar a ser como eram antes. Naya olhou ao redor e percebeu algo. Essas pessoas acreditavam nela. Ela havia começado sua luta sozinha, mas agora tinha um exército ao seu lado. Vamos até o Congresso. Vamos levar esse debate para o nível nacional. Se essas mudanças forem aprovadas, nunca mais outro Ricardo Monteiro poderá fazer o que ele fez. Raquel sorriu. Eu já entrei em contato com alguns parlamentares dispostos a apoiar essa causa. Mas precisamos da sua voz.
Você quer falar diretamente com eles? Naya hesitou por um momento. Ela nunca tinha imaginado entrar no mundo político, mas percebeu que, se quisesse garantir mudanças reais, precisaria ocupar esses espaços. Ela respirou fundo. Sim, eu vou falar. A conquista do Congresso semanas depois, Naya estava diante de um auditório lotado no Congresso Nacional. Na plateia, políticos, jornalistas e cidadãos comuns esperavam para ouvir seu discurso. Ela subiu ao pódio, sentindo o peso do momento. Mas quando começou a falar, sua voz saiu forte e firme. Durante anos, disseram que o sistema era imutável. Disseram que era impossível derrubar os poderosos. Mas hoje, estamos aqui para provar que isso não é verdade. Ela olhou para os parlamentares à sua frente. As pessoas que foram presas não são casos isolados. São sintomas de um sistema doente, construído para proteger os privilegiados e esmagar os mais fracos. Mas agora, temos a chance de mudar isso. Temos a chance de aprovar leis que realmente protejam os cidadãos contra a corrupção e o racismo estrutural. O auditório ficou em silêncio. Se não fizermos isso agora, permitiremos que outros tomem o lugar dos que caíram. E eu prometo a vocês, eu não vou permitir que isso aconteça. Quando terminou, a sala explodiu em aplausos. Naquele momento, Naya percebeu que tinha ido além da luta contra Ricardo Monteiro. Agora, ela era uma líder de um movimento nacional. A reação da sociedade à aprovação das novas leis levou meses de debates e negociações, mas o impacto da luta de Naya continuava crescendo. A população estava mais consciente, mais engajada, mais vigilante. Movimentos de base surgiram por toda a cidade, fiscalizando políticos, denunciando injustiças, cobrando mudanças reais. E, pela primeira vez em muito tempo, as pessoas acreditavam que poderiam vencer o sistema. Lucas olhou para Naya um dia, enquanto caminhavam por um evento de direitos humanos, e brincou. Você percebe que começou tudo isso, né? Ela riu. Não sozinha. Mas fico feliz que finalmente estamos mudando as coisas. E o que vem depois? Naya parou por um momento e olhou para o horizonte. A luta nunca acaba. Mas agora, estamos prontos para qualquer coisa. E, dessa vez, ela sabia que não estava sozinha. O vento soprava suavemente naquela manhã, e Naya sentiu o sol aquecendo seu rosto enquanto observava a cidade ao seu redor. Era estranho pensar em como tudo havia mudado nos últimos meses. Ela passou de advogada ativista a uma das vozes mais influentes na luta contra o racismo e a corrupção. O impossível havia acontecido. Ricardo Monteiro e seus aliados estavam presos, e um novo capítulo estava sendo escrito. Mas apesar da vitória, ela sabia que a luta nunca realmente terminava. Lucas se aproximou, segurando 2 xícaras de café. Ele lhe entregou uma e se sentou ao lado dela no banco da praça onde estavam. Você tem certeza de que quer continuar nessa luta? Ele perguntou, soprando o café quente. Porque agora, depois de tudo isso, você poderia simplesmente sumir por um tempo, viajar, descansar. Você tem o direito de respirar. Naya sorriu, mas não desviou o olhar da cidade à sua frente. Eu sei. Por um tempo, eu até pensei nisso. Mas a verdade é que eu não consigo simplesmente sair de cena agora. Há tantas pessoas contando com essa mudança, e se eu recuar, estarei fazendo exatamente o que eles querem. Lucas suspirou. Eu sabia que você ia dizer isso. Não me entenda mal. Eu ainda sou humana. Eu sinto medo. Eu fico cansada. Eu tenho momentos em que me pergunto se tudo isso vale a pena. Ela olhou para Lucas. Mas então eu vejo o impacto que essa luta teve. Vejo jovens negros que agora acreditam que podem vencer. Vejo mulheres que antes tinham medo de falar, agora levantando suas vozes. Vejo mudanças acontecendo no governo, nas leis, nas ruas. Como eu poderia simplesmente ignorar isso? Lucas deu um gole no café e sorriu. Então o que vem agora? Agora, nós organizamos essa luta de um jeito que ela nunca mais possa ser apagada. O movimento se torna nacional, o coletivo Vozes Negras, que antes era um grupo local de ativismo, cresceu e se tornou um movimento nacional. Com a queda de Ricardo Monteiro e a exposição de sua rede criminosa, outros casos começaram a ser investigados. Empresas que exploravam trabalhadores, políticos corruptos que usavam o racismo e a desigualdade como ferramentas de poder, tudo estava vindo à tona. Naya e sua equipe se dedicaram a criar uma rede de suporte para vítimas de racismo e violência institucional.
Queremos algo que dure além de nós. Um sistema de proteção para aqueles que não têm voz, explicou Naya em uma das reuniões. Eles começaram a oferecer suporte jurídico gratuito, a organizar programas de educação política, a treinar jovens ativistas para que pudessem continuar a luta. A mudança estava acontecendo. E, dessa vez, ninguém poderia detê-la. O último golpe dos inimigos, mas os inimigos de Naya ainda estavam à espreita. Mesmo com tantos presos, alguns aliados de Ricardo Monteiro ainda estavam em liberdade. Eles ainda tinham dinheiro, eles ainda tinham influência, e estavam dispostos a usá-la. Em uma noite, enquanto Naya saía de uma palestra sobre políticas públicas, um homem encapuzado se aproximou dela. Lucas percebeu primeiro. Naya, cuidado! O homem puxou algo do bolso. Por um segundo, Naya achou que fosse uma arma. Seu corpo congelou. Mas então ele jogou algo no chão. Era uma folha de papel. O homem desapareceu na multidão antes que alguém pudesse detê-lo. Lucas pegou o papel e leu em voz alta. Pare agora. Vá embora. Se continuar, da próxima vez não será apenas um aviso. Naya sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eles ainda não desistiram. Lucas amassou o papel. E nem a gente. A escolha de Naya naquela noite. Naya ficou sentada na sacada de seu apartamento, olhando para a cidade iluminada. Ela pensava em tudo o que tinha acontecido. A violência que enfrentou, a humilhação, a perseguição, as ameaças. Mas também pensava na força que encontrou, no apoio das pessoas, na esperança que havia renascido. Então seu celular tocou. Era Raquel. Temos um convite para você. Convite? Sim. Partidos políticos querem que você se candidate nas próximas eleições. Naya ficou em silêncio. Ela nunca havia pensado em entrar para a política. Sempre acreditou que poderia mudar as coisas de fora. Mas agora, talvez fosse a hora de pensar diferente. Talvez fosse a hora de entrar no sistema e mudá-lo por dentro. Lucas apareceu na sacada e percebeu sua expressão pensativa. Algo importante. Ela olhou para ele e sorriu. Talvez a maior decisão da minha vida. O novo começo nos meses seguintes. Naya se dedicou a construir algo maior do que qualquer um poderia imaginar. Ela não apenas fortaleceu o coletivo Vozes Negras, mas também começou a trabalhar diretamente com legisladores para transformar suas ideias em políticas públicas. E, após muita reflexão, tomou uma decisão. No dia em que anunciou sua candidatura para um cargo político, milhares de pessoas se reuniram na praça central da cidade. Ela subiu ao palco, olhou para a multidão e sorriu. Disseram que era impossível. Disseram que não havia como vencer. Mas nós provamos que estavam errados. A multidão explodiu em aplausos. E agora, vamos garantir que essa mudança não seja apenas temporária. Vamos transformar isso em algo permanente. Porque essa luta não é só minha. Essa luta é de todos nós. Gritos de apoio ecoaram pelo ar. E Naya, que um dia foi apenas uma advogada lutando contra um homem poderoso, agora era líder de um novo Brasil. O que começou como uma história de resistência, agora se tornava um movimento impossível de parar. Porque a verdadeira revolução começa quando alguém tem coragem de dizer o não e nunca mais recua. E Naya nunca mais recuaria.